Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live de colaboração. E hoje nós estamos na segunda collab, na verdade, que nós estamos aqui no quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. E eu quero já receber aqui também a nossa convidada especial de hoje, que ela já entrou aqui na live, é a Rafaela Santos. Então a gente vai receber ela aqui também. Vai contar um pouquinho da história dela, da questão dos livros também, que também é uma escritora, é uma autora. E eu quero chamar você também para convidar mais pessoas para essa live, que vai ser muito especial, tá bom? Vai ser também um momento de desbloqueio para muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas às vezes não conseguem fazer uma live sozinha, ou porventura querem fazer com alguém, mas também tem um pouco assim de receio, de medo. Eu sei que é normal. Eu já estive aí desse lado também, ainda estou, né? A gente vai aí destravando a cada dia, né? Então quero assim já falar um oi para todo mundo que tá chegando aqui, a Joyce, a Kelly, a Keila, né? Sejam todas bem-vindas, tá? Então vou chamar aqui a Rafaela Santos para contar um pouquinho da sua história, né? Como que ela começou aí nesse campo dos livros, por que que ela escreveu um livro, né? Então tudo isso é muito importante para a gente começar aqui. Então antes de eu chamar ela, eu vou compartilhar com mais pessoas também, que daí eu já fico com a telinha aqui mais livre para eu poder compartilhar. Então nós estamos aqui no quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. É assim algo que Deus tocou no meu coração recentemente. E aí eu comecei nessa jornada, né? Semana passada a gente tava aí com a Pamela, que falou sobre análise comportamental. Até se você que tá aqui chegando hoje, seja bem-vindo. E você pode depois olhar essa live lá, né, que eu fiz com ela na semana passada, que acredito que foi no domingo. Hoje a gente fez na quinta, né, por conta da Rafa ter mais disponibilidade no dia de hoje. Então, assim, compartilha, eu tô enviando para várias pessoas aqui, que eu sei que tem muitas pessoas também em lives, e eu vou enviar também para alguns alunos aqui. Ai, joia. Então, eu vou chamar a Rafa aqui pra gente poder bater um papo, né, conversar um pouquinho, para ela poder aí falar, né, por que que ela escreveu um livro, né, gente, também um pouquinho da história dela, tá? Vou chamar ela aqui. Deixa eu ver. Vamos chamar a Rafa aqui. Eu acho que você vai ter que me chamar aqui, Rafa. Não tá aparecendo seu nome pra mim? Clica nesse balãozinho embaixo que tem um mais aqui pra ver se aparece pra mim aqui. Vamos ver. Não tá aparecendo aqui pra mim. Você consegue me chamar aí, Rafa? Acho que agora eu achei aqui. Vê se você recebeu o meu convite. Vou esperando a Rafa aqui. E você que tem esse chamado também aí de contar, transformar no livro também, seja bem-vindo também, tá? A gente tá aí destravando aos pouquinhos, né? Boa noite, querida, seja bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem, Dani? Tudo bem? Eu vou pôr o foninho, porque eu acho que fica mais fácil pra mim, que Tá, daí às vezes acaba interferindo, né? Se você tiver com foninho, acho que seria até bom se tiver, mas se não tiver, não tem problema não, tá? Você consegue me ouvir normal? eu tô Boa noite, conseguindo Henrique, seja normal. bem-vindo. Ah, tá, agora ficou melhor, porque daí às vezes tem algum ruído externo, aí eu não consigo ouvir, né? E Aham. aí, querida, fala aí de onde você é, por que que você tá aqui nessa live hoje, se você é casada, tem filhos, conta um pouquinho aí da sua história pra gente começar. Lembrando, gente, que a Rafa, já para dar um spoiler para vocês, né? Ela é escritora, autora, também é empreendedora, né? Então você pode contar um pouquinho de cada coisa. E também ela participou do movimento lá dos 300, né? Que a gente lançou aí 314 livros em um único dia. Na verdade, foi uma única noite, né? Foi Foi. menos ainda, né? Lá no Resort Digital do Pablo Marçal, que a Elisângela Freitas, que é nossos mentores, estava lá fazendo esse evento. Então, assim, quero que ela fale um pouquinho também de tudo isso. Fica, assim, super à vontade, tá? Aqui estamos em casa. Tá Fica bom, super à vontade para você falar, né? De onde você é, né? Quem que é a Rafaela Santos. Fica à vontade, querida. tá bom. Então, sou a Rafaela, né? Eu moro na Praia Grande, São Paulo, estado de São Paulo. E, assim, o livro foi uma coisa, assim, muito de repente, né? Na verdade, eu tinha muita vontade,
mas eu achava que era muito difícil, né? Eu não achava assim que ficava só no pensamento do sonho, mas também não corria atrás, né? Porque na minha cabeça, no meu mundo, seria algo assim inalcançável, né? Na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos, alguns programas e comecei a conhecer algumas pessoas pela internet, né? E aí, de repente, eu conheci, né, uma moça e ela falou comigo, porque eu estava no movimento, né, do Pior Ano, e aí tinha lançado o PLD. Só que aí eu pensei assim, aí agora? É muita coisa, né, para eu fazer de uma vez só. Aí eu acabei não fazendo, né? E aí ela tava, e aí ela me chamou e ela falou, Rafa, vamos escrever, bora escrever seu livro? Aí eu falei assim, mas como assim? Como que você sabe? Ela, não, todo mundo, né? Tem um livro dentro de si. Aí eu falei assim, isso é Muitos, verdade. muitos. Aí eu falei pra ela, pensando assim, né? Mas eu falei, mas eu não sei nem por onde começa. Aí ela falou, não, mas eu pego na sua mão e vambora. Aí eu falei, nossa, né? Aí fiquei assim, como que a internet é, né? Às vezes você tá ali e você não vê nada ali ao seu redor. Aí veio a internet, você conhece um monte de gente e vai se conectando, né? Fazendo as pontes aí, os acessos e vai acontecendo. E aí a gente foi conversando e ela foi, né, me dando lá os passos, os caminhos, ela vai escrevendo e vai me enviando, que eu vou fazendo toda essa parte aí, né? Que eu falei que eu não tinha quase tempo e tal. Aí eu ia escrevendo. Aí eu, toda hora que vinha um flash assim, né, na minha memória do que eu queria escrever, aí eu ia escrevendo. Então o meu livro, ele fala da minha história, né? Um pouco da minha história. Aí tem um pouco de autoajuda, autoconhecimento, é bem legal. Aí ele ficou lindo, né? Vou mostrar ele aqui pra vocês. Sim, sim, já mostra aí pro pessoal ver também. Eu até marquei aqui, né? Quem era aquela menina É, e quem é esta mulher? Uau! e, Que então, e lindo, aí que eu lindo. fiquei pensando, E aí você e eu fala de mudanças possíveis, basta querer, né? Então, o que está ligado nessa questão de mudanças aí do seu livro? Isso, porque muitas vezes se a gente se olha assim, nós mulheres, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente não é capaz, né? Que a gente não consegue. E aí aqueles pensamentos vão entrando na nossa mente. E aí acaba acontecendo mesmo, porque tudo é a nossa mente, né? A gente vai criando aqueles bloqueios dentro e fica ali. E aí, através disso, eu estava até aqui lendo sobre, né, o que acho que todas nós sofremos com isso um pouco, nem que seja um pouco. Eu sofro muito, mas assim, já melhorei bastante ao em vista do que eu era lá atrás. Que até tem aqui no livro, não é bem o tema procrastinação que eu tenho no livro, eu tenho o tema da autossabotagem, que tem a ver, né? Que é bem ali semelhante, acho que elas Tem. caminham juntas. E Elas são aí primas ali, né? Irmãzinhas. são da mesma família, esse pacote aí horrível, né? Que assolam a gente. E aí eu Uhum. era muito assim, ainda sou um pouco, né? Não vou dizer que agora sou uma super mulher, não. Eu às vezes ainda me vejo assim, depois eu faço isso. Aí aquilo vai passando, vai passando. Aí você não fez, aí daqui a pouco vem aquele sentimento, mas eu podia ter feito aquela, né? Aquele horário, mas eu não fiz, agora não dá mais para fazer, né? Ou vai ter que jogar para lá, e aí às vezes a gente perde muitas oportunidades por causa dessa coisa aí, né, da procrastinação que a gente mesmo vai alimentando ela ali, porque se você não der um basta, você começar com o seu primeiro passo, ela vai aumentando a cada vez. Aí quando você vê que nem antigamente eu era assim, parecia que eu não queria levantar da cama. Aí eu tava lendo que tem a ver, assim, que todas as pessoas procrastinadoras, elas querem dormir mais, elas querem dormir muito. É como se na cama ali, tô quietinha, não mexe comigo, não vou precisar fazer nada, não, né? Não vou levantar, que senão vou
achar um monte de problema para resolver Não para quer gastar fazer. muita energia, né? É. E aí eu era assim, sabe? Eu acordava tarde e aquilo me dava um sentimento de culpa, de improdutividade, muitas coisas. Aí eu, assim, eu tenho uma barraca de feira, né? Eu e meu esposo. A princípio era nós dois, agora eu tenho uma segunda que eu fico tomando conta de uma e ele de outra. Então, na marra tem que se acordar cedo, né? Porque a gente sai muito cedo, 4 horas da manhã. Mas antes de eu assumir essa segunda barraca, na primeira eu não ia todos os dias, né? Então o que que acontecia? Nos dias que eu não ia, aí eu queria dormir até tal hora. Aí quando eu levantava, nossa, um monte de coisa para fazer, aí vinha já aquele sentimento de incapacidade, de tudo ruim, né? E aquilo ia gerando algo muito ruim dentro de mim, sabe? E aí eu fui ficando mesmo depressiva e eu sabia que era por conta disso. Porque aí depois aí veio a pandemia, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas na internet, comecei, né, a olhar. Aí conheci o Paulo Vieira, que eu fiz o método CIS com ele, né? Que aí, quem não sabe, é uma imersão de 3 dias. E ali, nossa, acendeu aquele flash, né? Aquela luz. O que que eu tava fazendo com a minha vida? Me auto-sabotando o tempo inteiro, cheio de crença na cabeça, de várias crenças, Nossa. assim, de não merecimento, né? Um monte de coisa assim, tudo ruim. Aí eu falei assim, nossa, era disso que eu tava precisando, né? Aí eu comecei o primeiro passo, eu comecei acordar cedo. Independente se eu tivesse de folga, não, eu vou acordar cedo. Aí comecei, sabe? E aquilo começou a me fazer um bem. Porque aí meu dia rendia, eu conseguia fazer todas as coisas e aquilo me É como o preenchia. Pablo falou esses dias, né? O nosso corpo não sabe que é domingo, não sabe que é Natal. Então, não sabe, é a gente que, né, que fica manipulando ali. É, E aí foi isso. E aí daí através do Paulo Vieira que eu conheci o Pablo. E aí eu gostei muito assim da linguagem dele, né, do modo que ele ensina ali, né, a gente, que ele ativa. E aí eu comecei a fazer o programa, tudo. E agora, né, como ele disse também, que não tem mais volta. Não não. quero voltar mais para aquele lugarzinho lá, que lá de trás, né? E isso que você falou é tão importante, porque assim, quando você começa nesse processo de procrastinação, além de você começar a deixar as coisas para depois, as coisas começam a acumular, aí vai te dando um desespero, você começa a olhar para o todo e não para as partes, que é o que você deveria fazer, né? Fazer um pouquinho de cada vez, presenciar o hoje, que já é o presente, né? O hoje, fazer as microtarefas ali para ter os micro resultados mesmo, para você ter aquela autorrecompensa. Porque senão o que acontece? A gente começa a ter aquela recompensa momentânea, né? Aquela monte de recompensa rapidinho assim. Por exemplo, você está aqui com o celular. Agora a gente está em live, então evita um pouquinho. Mas se você está querendo fazer um trabalho ou mesmo começar a fazer um livro e de repente começa a vir aquele monte de notificação no celular, o que que você vai preferir? Escrever o livro ou olhar aquela notificação? Então você vai querer olhar a notificação porque aquilo está realmente gritante ali e está atraindo o seu olhar, né? Eu costumo dizer assim, através de alguns estudos que eu fiz também, indica que as nossas melhores decisões são aquelas que vêm pelo ouvir e pelo coração, mas nunca é aquela que é pelo sentir, pelo toque e pelo olhar, né? Olha, o olhar. Então, se você viu as notificações, você decidiu sair da sua sequência de escrever livros para olhar uma notificação. E isso vai te fazendo entrar num processo de autossabotagem. E aí o que acontece? Você perde grandes oportunidades muitas vezes, porque você vê aquele monte de tarefa e aí você começa a pensar assim, eu não vou dar conta. Eu não mas eu também não mereço, porque será que se eu pegar eu vou, né, assumir esse compromisso? Aí você já começa a não ter confiança de si mesma. E aí realmente vai entrando nesse processo de depressão, que eu sei que muitas pessoas têm assim um quadro muito grave, né? Às vezes nem consegue reverter e passa muitos, muitos anos nesse processo. E aí se você buscou, que nem você fez, né? Você buscou autoconhecimento aí, Paulo Vieira, a esposa dele também é maravilhosa, né? Eu indico super ela também. Acompanho muito o trabalho dela e procuro modelar também, né? Porque ela é uma excelente mulher para você modelar, que é uma das coisas que a gente aprende aí no PLD também, né? E também no 10 em 1 agora, né?
Então, o que acontece? A gente precisa tomar decisões corretas. E a partir disso, a gente vai fazer aquilo que tem que ser feito e realmente priorizar. Porque no momento que você priorizar, eu sei que não é fácil, né? Falando parece tão fácil, né? Mas quando você tá ali naquela situação, aquele monte de trabalho, aquele monte de coisa, realmente fica difícil. É como eu falo, por exemplo, quando você vai começar uma escrita de livros, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é organizar o seu ambiente, porque senão ele vai realmente te atrapalhar. E você tirar todas e qualquer distrações para que não te leve a essa autossabotagem e também essa sensação que tem muita coisa para fazer, né? Então, o que acontece? E aí você depois faz uma recompensa ali, tira um momentinho para você, tudo. Mas se não, a gente vai realmente acumulando. É que nem, por exemplo, as aulas do PLD, né? Se você não começou a fazer os módulos ali certinho, pegar pelo menos uma aula por dia, eu vou assistir amanhã. Aí, de repente, já vem o segundo módulo, o terceiro módulo. Aí eram 12 profissões. E aí algumas pessoas começaram a fazer assim, eu quero acompanhar todas, né? E ele falou, não, escolha só 3. E a gente quer acompanhar tudo. E aí, de repente, você perde no mar, né? Porque você não consegue dar conta de tudo. E, na verdade, nós, mulheres, temos essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é verdade, né? Esse é um dom que Deus nos deu. Tanto que esses dias eu estava numa live com a Cláudia também, que me acompanha aí nos meus trabalhos também. E ela falava muito sobre essa questão, que a gente precisa realmente priorizar e que a gente não pode ficar escolhendo coisas aí para, eu quero fazer tudo, e acaba não fazendo nada, e você não se prioriza, né? Você não tira um tempinho para você não olha assim, um pouco mesmo, assim, sabe? Não, eu preciso fazer o que está aqui na minha frente agora, eu preciso me organizar. E é para você também não ficar nesse processo de culpa, né? Senão a gente fica mesmo, nossa, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. E aí nessa live ela falava, né, que a mulher, né, até o profissional que estava junto com ela, falava, a mulher é muito mais, né? Até porque a gente tem esse dom de gerar. Eu não sei se você já tem filhos, Sim. mas nós temos esse dom de gerar. Então, assim, é maravilhoso como Deus age nas mulheres, né? E aí o que acontece? É preciso também, nesse momento, os homens, né, os esposos aí, terem um pouquinho de compaixão com as suas mulheres, porque não é fácil. Nós temos muitos compromissos e às vezes você tá ali, seu corpo tá ali nas atividades, mas a sua mente tá longe, né? Você tá pensando, o que eu tenho que cozinhar daqui a pouco? Eu tenho um compromisso amanhã. Eu também tô fazendo um curso aqui e vai só acumulando realmente, né? Mas nós temos essa capacidade. Só que também precisamos dar essa paradinha, né? Porque senão a gente não se enxerga mais, a gente não tem aquela autoestima, né? A gente começa só a decair. E por isso que a gente tem essa tendência de realmente cair, talvez, aí numa depressão, ou ficar mesmo com algum bloqueio, esses bloqueios mais pesados, né? Eu falo porque quando eu comecei a escrita do meu livro, eu tive muito esse processo do perfeccionismo. E eu demorei para entender que eu tinha realmente perfeccionismo. E o perfeccionismo é amigo da procrastinação. Por quê? Porque você quer fazer tudo muito certinho para daí enviar alguma coisa. Enquanto eu não tiver, por exemplo, todos os erros do meu livro, eu não tiver tudo impecável, eu não vou publicar esse livro. E aí eu vou adiando, e aquele livro pode salvar vidas, pode ajudar pessoas que estão precisando naquele momento, e não no momento que eu acho que tem que ser. Então, é uma coisa muito pesada, né? Então, a procrastinação é realmente você ir adiando. E você também entra naquele processo de que o outro tem que te avaliar. E aí já cai na necessidade de aprovação. Gente, realmente é como se fosse uma penca de banana, que veio para mim agora essa imagem, né? É uma penca de banana, é um bloqueio atrás do outro. Então, a gente precisa realmente ir eliminando um a um, né? Tirando um por um ali, porque aí você vai percebendo, nossa, eu tenho esse bloqueio, então eu vou trabalhar nele. Aí você eliminou ele, ou pelo menos parte, você já vai no outro. E assim por diante. Mas o perfeccionismo também, ele atrapalha e muito. Muitas pessoas aí realmente até acabam perdendo oportunidades. E hoje, por exemplo, eu estar aqui numa live com você, inclusive eu estou me desbloqueando nas collabs também, porque eu só faço as minhas aulas, né? Inclusive amanhã eu tenho a 22ª aula minha, porque o meu livro me desbloqueou. A partir do meu livro, eu comecei a fazer as lives e não parei mais. Vi quanto é bom ajudar as pessoas, né? Já gostava de ensinar bastante. Então, e as collabs, eu vi que era muito importante porque ia me desbloquear nesse processo de poder compartilhar,
trocar ideias com outra pessoa e realmente trazer mais pessoas para ter esse conhecimento dos livros, né? E como você é escritora, culminou certinho nessa live. E aí contando a sua história, ou seja, dessa nossa live aqui, você pode até fazer um outro livro, né? Não sei se você já está aí programando para o seu segundo livro, que é muito importante. Um escritor não pode parar de escrever. Mas continua aí falando, só fiz essa entrada de assuntos para a gente poder ter um pouquinho mais de abordagens, né? Mas eu percebo isso, que o perfeccionismo, quando eu percebi na live passada, inclusive, caiu muito esse tema e as pessoas às vezes não têm muita noção. Ah, mas eu quero fazer tudo certinho, realmente, aí você vai começar a observar o seu comportamento se você tem esse bloqueio, e realmente ele é pesado. Não vou falar para você que eu me libertei dele totalmente, porque ainda eu percebo, quando eu estou escrevendo, eu leio acho que umas 3, 4, 5 vezes o mesmo texto para ver se não tem nenhum erro. E aí quando escapa aquele erro, eu falo, agora já foi. Mas antes eu me culpava porque eu errava. Então é uma coisa assim, aí você entra também no controle, você quer controlar tudo, é muito pesado, gente. Mas vamos falar um pouquinho mais da procrastinação aí e dessa questão do seu livro também, né? Como que foi o processo, se foi difícil para você, quantas noites aí você investiu aí na escrita do livro, né? E uma coisa que eu levo muito nas minhas aulas, eu fui curada escrevendo. E Deus fala muito comigo escrevendo. Então fala aí um pouquinho também desse processo seu aí, como que foi, se você escreveu chorando, como que foi? Então, quando foi para eu começar, né? Aí tava naquela euforia toda, né? Assim, ai, aí isso daí eu não procrastinei, não. Só lá pra frente, quando tava lá pelo meio, algumas vezes quis dar aquela, né? Aquela coisa de, daqui a pouco, daqui a pouco. Aí até daqui a pouco a minha amiga falou, olha, Rafaela, você tá me devendo os conteúdos. Já faz uma semana que você não me manda nada. Não desiste, não. Aí eu, né, ativei de novo. Mas assim, foi muito incrível. Porque foram muitas lágrimas. E assim, né, comecei a escrever. E aí, daqui a pouco, comecei a sentir várias coisas, assim. Alegria, mas aí daqui a pouco tristeza, porque parece que eu voltei, né? Lá, porque eu escrevi, né, a minha história um pouco, muito da minha história. E aí é como se eu tivesse voltado ao passado. E aí olha, teve uma vez que eu fiquei uns 4 dias chorando. Nossa! Aí eu fiquei assim, aí quase que eu, sei lá, eu tive vontade de ficar no quarto, sabe? Sozinha, não falar com ninguém. Aí eu falei, não, mas o que tá acontecendo? Mas eu não quero voltar, né, para aquela depressão. Aí eu, aí eu falei com ela, né, com a Vanilde, minha amiga. Ela falou assim, não, Rafa, é assim mesmo. Várias pessoas que estão nesse processo estão conversando, isso daí é cura que você está tendo de coisas que ficaram pendentes lá atrás. E era verdade, porque assim, quando surgiu o sonho de eu escrever um livro, foi num momento bem delicado da minha vida. Foi quando eu estava com meu pai no hospital, né? Meu pai, ele teve um AVC e foi de repente. Então, demorou para associar aquilo, né? Então, quando eu cheguei no hospital, ele já tinha tido, já estava, né, naquela situação, tudo. E aí a gente tinha muita fé que ele ia sair daquilo, né? Só que não foi o que aconteceu. E aí eu fiquei uma semana ali, né? Eu, minha mãe, meus irmãos, familiares ali, um ajudando o outro. E a gente ficou ali uma semana naquele hospital, né? E foram dias, assim, de muita dor. Eu lembro que eu não conseguia comer nada, sabe? Eu só tomava café. Só café e água, café e água, café e água. E não dava fome, não, sabe? Não. E ali com ele, querendo que ele, né, voltasse a sorrir, a falar. E aí, nas madrugadas, eu ali sentada naquela cadeira e eu ficava passando muito filme na minha cabeça. Muito, muito. Mas era assim muito mesmo, sabe? E aí eu comecei a escrever em um bloquinho, né, que eu tinha, e eu comecei a escrever uns rascunhos. Só que eu me mudei de casa e eu ainda não encontrei esse meu bloquinho. E nem eu estava também numa transição de mudança quando eu estava escrevendo o livro, mas eu sei que ele está aqui, porque ele está dentro de alguma coisa que eu não tô achando, mas eu vou achar porque esse daí vai dar continuação.
Porque o que eu escrevi foi tudo que eu me lembro, que tem essa parte aqui, né? Assim, um resumo bem breve, porque também com o livro a gente tinha aquela meta, né? De o primeiro não ser aquele livro muito extenso, né? Para você conseguir fazer num tempo rápido, para você ter o incentivo. Nossa, consegui, finalizei, né? E se você faz aquele muito, né? Que é muito detalhado, você acaba deixando, né, para lá. Eu entendi assim que o programa, né, dizia. E aí eu ainda quero, porque eu lendo ali, eu vou lembrar de muitas outras coisas, né? Que tem ali, naquele caderninho que foi quando foi nas madrugadas que eu tava ali. E eu ia anotando todos esses filmes que ia passando na minha cabeça. Mas foi assim, aí eu comecei, né, a escrever. Então, cada capítulo de cada coisa, aí era minha infância, um momento ali de perdão, muitas coisas. E aí eu ia vivendo aquilo conforme eu estava escrevendo. E aí aquilo foi me esmagando, sabe, assim. Só que aí eu ia pedindo força para Deus, pedindo força, aí foi acontecendo, aí fui, né, ficando bem de novo e tal. Aí fui fazendo, fui fazendo. Aí chegou o dia do lançamento, tava já, né, muito feliz pela conquista, né, porque eu fiquei pensando, nossa, eu parei para pensar como que eu consegui. Assim, eu escrevi, eu acho que foi, ó, eu comecei em setembro e o lançamento foi em dezembro, né? Então eu comecei a Isso, dia escrever 22. eu comecei a escrever em setembro, finalzinho de agosto, começando já setembro. E então foi muito rápido, sabe, assim, então eu fiquei assim impactada até com a minha rapidez, porque eu sou uma pessoa assim que eu me considero, né, um pouco devagar. E aí eu vou no meu ritmo, sabe, aquela lentidão das coisas. Aí eu falei, nossa, aí eu não tinha compartilhado com muitas pessoas. E quando eu falei, eu já tinha escrito. Falei, escrevi um livro. Aí todo mundo, nossa, mas como assim? Mas que livro? Mas você nunca falou sobre isso? Mas, sabe assim, as amigas, o pessoal da família ficava assim, mas como? Mas como? Mas você nem falou nada, né? Porque foi uma coisa assim tão, tão rápida que quando eu vi já estava feito. E aí foi isso, assim. O que mais? E o negócio lá, voltando, né? Da procrastinação. Eu tava aqui olhando, né, a palavra. E aí eu tava procurando o que tinha a ver, né, com a procrastinação. E aí eu achei uma passagem aqui muito interessante, que é muito forte, mas tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Fica em Eclesiastes 9:10. Aí fala assim, ó. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, nossa, eu falei, meu Deus, tipo, né? O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, porque quando chegar o nosso fim, né? Já era, a gente não vai ter mais nada para fazer, então tem que ser para agora. E aí, como você tinha falado, né? Que o livro, o que a gente fala aqui, pode ajudar muitas pessoas que a gente nem imagina que está precisando de uma palavra, talvez uma palavrinha-chave possa mudar a história, né, da outra pessoa. É como se fosse, por exemplo, uma peça do quebra-cabeça dela, né? No seu livro, essa pessoa vai encontrar essa peça que está faltando para ela. Só que aí que tá, ainda vai ficar faltando peças. Então ela vai ter que encontrar em outro livro. Uma coisa que eu falo que assim é muito forte também é a cura da pessoa está atrás da página do livro dela que ela não escreveu. Isso é muito pesado. Aí tá aqui a Leninha 280 falando assim, eu quero esse livro. Tá vendo? Ela quer o livro seu aí, ó. Já marca o nome dela aí. Já envia aí um livro para ela autografado, já com uma dedicatória, né? E vou pedir para vocês que estão nessa live compartilhar, que a gente tem muito conhecimento para passar aqui ainda. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque é muito importante. Essa live, ela está sendo assim um desbloqueio para muitas pessoas. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que entram numa live
e nem tá ligando porque que a gente tá falando aqui. Mas, de repente, a gente fala uma palavra é o suficiente para ela se alimentar, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu acho que não é tão importante fazer lives. Tudo bem, mas a nossa boca fechada, ela mata, né? Até a gente tem as pessoas falavam assim, boca aberta, boca fechada não entra mosquito, né? É umas coisas, sabe? Crenças erradas que colocam na nossa cabeça, e aí realmente a pessoa vai ficar com a boca fechada por medo daquele mosquito entrar na boca. Aí é um momento que ela não vai falar nada mesmo, né? Até eu estava pesquisando sobre a questão da procrastinação, e dentro de um livro, até eu ia falar no final, mas já vai encaixar aqui, do livro, deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui, fala sobre a procrastinação mesmo, o livro dela, deixa eu ver se eu acho aqui. E ela falava mais ou menos assim, por exemplo, eu já falo o nome aqui que eu não estou achando aqui na minha anotação, Lilian Soares, que é o livro dela, é Procrastinação. E ela falava, imagine uma pessoa em apuros, ou, por exemplo, ali num processo assim, está sendo afogada, ou está realmente passando um processo ali que ela está em dificuldades. Ela vai ficar quieta? Não, ela vai ter que falar, né? Ela vai ter que pedir um socorro. Então, ela vai ter que abrir a boca e falar. Naquele exato momento, para ela, é importante abrir a boca. Mas, imagina assim, você está em apuros, você está precisando de um socorro, e você vai ficar com a boca fechada? Não, você vai abrir pedindo socorro. E aí, naquele momento, alguém vai te escutar e vai falar, eu tô aqui, eu vou te salvar. Né? Então, olha como a comunicação é forte. E às vezes as pessoas, elas não entendem essa questão da comunicação, elas não entendem que realmente é importante você destravar com as lives. Eu não sei se a Rafaela tá fazendo a primeira live ou não. A sua é a primeira live ou você já fez alguma? Não, eu também, eu confesso que eu sou muito travada para fazer live, porque eu fico, assim, muita timidez. E, assim, aquela coisa, né? Ai, mas o que eu vou falar? Sabe, aqueles mais que a gente coloca, né? E o si. E aí eu fiz uma live já faz um tempo atrás, que eu fiz no meu Instagram profissional. Aí passou, Certo. esfriou. Aí veio o livro. Aí eu tava bloqueada para fazer a live. Aí uma amiga também, que eu conheci pelo WhatsApp, ela me chamou, a Flávia. Ela falou assim, vamos fazer hoje? E faltava assim 2 horas. Eu falei, mas eu nem avisei. Ela, não, mas a gente faz ali na hora mesmo. E vambora. Eu também tô nessa, tô desbloqueando, mas já tô fazendo várias e tal. Eu falei assim, tá bom. Tem que ir lá no laço, né? Tem que ir no laço. Aí a gente fez, né? Só que aí tá aquilo na minha mente. Até sonho com isso, e várias vezes que eu tô ouvindo, né, o curso e tal, live, e as lives não tá fazendo, tal. E aí fico com aquilo, porque é por causa disso mesmo que você falou, de a gente estar aqui falando, né? Às vezes a gente não tem a possibilidade de estar ali ao vivo com a pessoa, né? E outra, você vai fazer uma visita, é muito bom também você ter o contato físico. Só que você, às vezes, não tá com tempo, e aí você vai deixando para depois, e aqui você alcança muitas pessoas, né? Então, e até pessoas que tá ali. O nosso livro, a live e também o nosso livro, ele vai onde a gente não consegue ir, né? É um braço, a nossa extensão. O livro também é isso, é uma extensão da nossa história para alguém que vai completar a história para ela. Por exemplo, né, a cura da pessoa está dentro dela, né? Como você também foi curada, com certeza, escrevendo. Eu encontrei muitas curas no meu livro, escrevendo ali. Foram só 5 dias, foi bem rápido, sabe? Mas, assim, não foi 5 dias consecutivos, como eu falo. Foram 5 dias, assim, dentro de uns 20 dias, mais ou menos, que eu fiz. Foi muito rápido. Eu fiz, inclusive, pro MVP, né? Para ir pro resort lá, e acabei não indo no resort, porque daí eu priorizei para ir no evento do 300. Então eu falei, já que eu vou lá, então eu vou priorizar e fazer tudo bem feitinho, né, para ir num dia só. Para mim era um pouco mais acessível. Então, assim, mas eu também tive esse momento de procrastinar também. Eu fiz, por exemplo, no primeiro dia eu fiz 5 páginas. Aí eu passei uma semana, daí na outra semana eu falei, agora eu tenho que acelerar, eu tenho que fazer 10 páginas hoje, já que eu não fiz, né, outro dia, né? E eu gastava simplesmente algumas horas ali, porque eu sempre gostei muito de escrever. Só que eu não tinha entendido ainda que Deus me queria nesse campo dos livros, escrevendo, ajudando as pessoas nesse processo. Eu também busquei o autoconhecimento, e aí o que aconteceu? Eu conheci o Thiago Brunet, né, nesse processo aí, comecei a escutar todas as manhãs ali o Café com Destino,
E aí era um caderno atrás do outro, menina, anotando ali tudo que ele falava, né? E aí eu comprava aqueles caderninhos pequenos, né? E aí eu só sei que estava no terceiro caderninho já. Aí depois que eu encontrei um dia com uma, acho que foi um comentário, um anúncio aí do Pablo falando do agro, acho que era daquele Start, né, digital, bem no comecinho, no ano passado. E eu nem dei bola para aquilo, sabe? Aí eu falei assim, nem vou escutar isso daqui, porque sempre é aquela primeira impressão, né? E aí depois um dia aconteceu que ele fez uma live, né? O Thiago Brunet fez uma live com o Pablo, da partir dali eu comecei a acompanhar de fato ele, né? Que foi ali no meio de junho, ali no comecinho de junho. E aí tudo começou a mudar. Aí eu tive que comprar cadernos grandes daí, né? Já de 10 matérias, porque para acompanhar o Pablo tem que ter bastante caderno, né? Porque tudo que ele fala é importante, a gente precisa anotar. E aí Deus foi falando comigo, estudando autoconhecimento. Daí eu falei, o que está acontecendo comigo que eu estou escrevendo tanto, né? E aí que fui me encontrando nesse processo da escrita. E eu vi quão rico era você escrever, você adquirir conhecimento, você fazer perguntas, que é uma coisa que a gente é muito bloqueado nas faculdades, na escola, né? Eu encontrei com professores que falavam assim, na verdade foi um, né? Que ele dava uma matéria de administração, que eu fiz gestão empresarial numa faculdade tecnológica, há 4 anos atrás. Hoje eu estou nessa faculdade, mas fazendo gestão de TI. Estou quase terminando também, esse ano já encerro, né? Se eu não encerrar, eu vou trancar, porque eu estou com tantos projetos de livros que eu acho que nem está compensando terminar a faculdade mais. Então, o que aconteceu? E aí ele falou assim, eu não gosto de pessoas. Daí eu falei, como assim? Você dá aula para alunos, você fala sobre administração e não gosta de pessoas? Não é normal, né? E aí eu falei, fiquei pensando, né? E aí você fazia perguntas, aí vinha aquele choque, né? Aí eu falava, não vou fazer perguntas mais não, vou ficar quietinha na minha, que alguém vai fazer uma pergunta que vai responder a minha dúvida. E olha como a gente passa por tantos bloqueios, né? E tanto na nossa casa, com a nossa família, na infância, na juventude. Então a gente vai acumulando tudo isso e vai formando realmente camadas, como uma cebola. E aí depois, quando você se encontra nessa questão do autoconhecimento, você tem que ir tirando essas camadas, né, para você realmente encontrar aquele núcleo seu, aquilo que você é de verdade, de fato, a sua real identidade, que eu já vou indicar para vocês aqui, eu vou deixar para o final, mas já que a gente está falando do assunto, né, que é o livro aí da Camila Saraiva, né, que é Viva a Sua Real Identidade. Eu tô no comecinho ainda lendo ele, né, mas assim, é maravilhoso para quem aí tá com essa dificuldade de identidade, é muito importante. Também fala de autossabotagem, né? É bom que vocês tenham esse conhecimento, busquem, mas não só adquirir conhecimento, mas que vocês pratiquem, façam as tarefas, né? Apliquem no seu dia a dia, indique para as pessoas, né? E coloque realmente em ação tudo o que está falando no livro. Eu não sei se no seu livro tem tarefas, né? Alguma coisa assim. No meu eu acabei não colocando tarefa porque eu tinha feito muito rápido e eu tinha feito muito rápido, então eu acabei não colocando tarefas, mas nos próximos agora é regra, vai ter que ter tarefa, né? Porque a pessoa sente mais transformação, né? Então, até vou mostrar o meu para vocês aqui também, que é o meu esse aqui, ó. Escritora particular de Deus, como me tornei mãe e escritora, né? Que até então, esse título, inclusive, foi o próprio Deus que me deu numa dessas noites, das madrugadas, né? E aí, de tanto que eu estava escrevendo, ele começou a me dar frases, que na verdade foi as minhas frases que começou a dar início aí à questão de eu postar aqui no Instagram. E aí eu percebi o quão rico era, né? Você poder escrever, você levar a sua opinião, que era uma coisa para mim muito difícil, levar a minha opinião para as pessoas, e realmente me expressar. E eu vejo que muitas pessoas ainda estão nesse bloqueio, que ela não consegue se expressar, né? E aí Deus falou para mim, continua, porque você é minha escritora particular. Daí eu fiquei assustada com esse título, confesso. Aí que eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar 3 fases da minha vida, né? Que é a fase aí que eu conheci meu esposo, depois quando eu fiquei grávida, né, da minha filha, que é a Rebeca Maria. E aí também coloco um pouquinho ali da minha reflexão ali do meu processo do parto, né? A minha dificuldade para engravidar, inclusive que eu levei 5 anos para engravidar. E não tinha nada de problema, sabe? Mas realmente parecia que as coisas não iam, né? Não era aquele momento, né? Era o tempo de Deus. Coloco no meu livro também. E aí eu relato também essa fase atual que eu estou vivendo, né? Como me tornei mãe e escritora. Então, assim, eu nunca imaginei que eu pudesse escrever um livro. Nunca imaginei que eu começasse a escrever, assim, de uma hora para outra, né? Eu lembro de algumas fases, assim, que Deus falava já no meu coração.
algumas frases, sabe? Algumas reflexões, e eu falo, ai, que bonito, né? Mas não escrevia. Que é uma coisa que as pessoas cometem muita falha, né? Quando você tem uma reflexão, você tem que anotar, porque depois você não lembra mais. É coisa assim, é que nem o vento, né? O vento passa, você não acompanha mais ele, sabe? Porque o mesmo vento que passou aqui agora, não vai ser o mesmo vento que vai passar depois. Isso é muito pesado. E às vezes as pessoas deixam passar batido e acaba, como o livro também da procrastinação fala, deixa escapar a oportunidade pelos dedos, sabe? Como a água você coloca, ela escapa pelos dedos. Então é o momento que você precisa anotar, você precisa dar valor para aquilo que Deus fala. Ah, mas como que eu sei que é Deus falando? Deus, ele não é confuso. Se você escutou alguma coisa e te deu confusão, pode ter certeza que não veio de Deus. Porque Deus, ele é muito simples, ele é objetivo e ele é muito claro no que ele fala. E aí que eu comecei a escrever o meu livro e eu vi que Deus foi me curando. E aí no final ele me deu um capítulo extra, que eu coloquei esse título, né? Livro extra. Porque eu fiz ele com base, assim, chorando mesmo, sabe? Deus começou a falar coisas do meu interior e eu expus nesse livro. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, como que saiu tudo isso? Né? Então, assim, se eu não tivesse tido aquela sensibilidade, que eu sempre falo nas minhas lives, né? Aquela sensibilidade para escutar Deus, eu não teria nem parado para escrever aquilo que ele me falou. E detalhe, eu peguei o celular e usei o bloco de notas do celular nesse momento. Eu não estava no computador e nem escrever na caneta, né? Porque o meu livro em si eu fiz direto no computador. Por isso que foi mais rápido também, né? Mas a minha habilidade é tanto escrevendo no computador quanto a caneta. Mas aí eu fiz esse processo. Eu fui anotando o que ele foi falando para mim e eu vi que aquilo que ele falava curava, sabe? E aí só sei que acho que deu 6 páginas. 6 páginas só disso que ele falou no bloco de notas. E aí eu falei, Senhor, eu não teria capacidade de escrever isso aqui, não. Daí o que eu falo nos meus conteúdos, né? Que existem 2 lados da escrita. O lado A, que é Deus, o autor, e o lado B, que sou eu que faço a transcrição. Então quer dizer que a gente fala que é o autor do livro, mas na verdade é Deus que é o autor. A gente só faz a transcrição, né? É como o Pablo fala, a gente só baixa o download, porque aquilo já existiu, já existia desde o princípio, assim como nós, né? A gente já existia, mas só foi baixado realmente o download aqui para a Terra, para a gente viver essa experiência humana aqui e poder ajudar uns aos outros. Mas assim, é muito forte esse processo da escrita. Então, se você que está aqui na live, né, a Rafa já vai continuar a história dela. Se você tem esse interesse de escrever seu livro, não perde mais tempo. Começa aí, já pega essa live, já tenha como inspiração, que é algo que eu utilizei muito para escrever meu livro, uma inspiração, sabe? Que vem de Deus mesmo. Mas se você não está tendo inspiração agora, vai mesmo aí na transpiração mesmo e escreve, sabe? Busca algum conhecimento que você tem. Eu falo que não existe uma pessoa que não tenha sequer uma transformação que não possa compartilhar com alguém. Então você tem esse poder, você tem essa transformação, com certeza. Desde que você nasceu, você já tem transformações. Então escolhe aí uma fase da sua vida que você quer relatar, porque se você, né, é um pouquinho perfeccionista e quiser relatar a sua história desde quando você era bebezinho até agora, você vai ficar a vida inteira e não vai fazer o seu livro. Então simplesmente comece e aí você vai ter essa experiência com Deus. E aí vai ter aqueles micro resultados, não vai te levar à autossabotagem e ainda você tem uma vantagem, que você vai ser curado na escrita. E uma coisa que eu falo muito, você vai ser surpreendido, porque Deus te surpreende. Ele não é invasivo, mas ele te surpreende. Assim que você vai dando seus passos, ele vai caminhando com você, e aí se você cai, ele te levanta ou ele carrega você, porque ele não te arrasta. Isso aí eu falei um dia na minha live e fiquei assustada, porque Deus, ele usa a nossa boca, né? Nós somos ferramenta dele. Então ele vai te carregar, ele não vai te arrastar, tá bom? Então assim, use mesmo esse recurso que é você. Você é o principal recurso que tem. Ah, mas eu não tenho computador, eu não tenho caderno, eu não tenho referência, eu não tenho internet na minha casa. Existem diversas formas de começar, mas o mais importante é você tomar uma decisão, se você quer realmente escrever. E aí busque profissionais que podem te ajudar aí, pessoas que já escreveram seus livros e que conhecem todo esse processo, do início, meio e fim. Como é que faz? Não é difícil.
mas precisa que você tome essa decisão, que você comece realmente aí, tem que partir de você, né? Então, se você quer uma pessoa que toma uma decisão, dificilmente você vai procrastinar. Então, você vai falar, não, isso para mim é prioridade. Isso, esse dia que eu reservei para eu escrever meu livro é prioridade. Então, você tem que começar, né? E não é assim, você vai escrever, você vai se ajudar e vai ajudar o outro, né? Você pensar também no outro. Que muitas pessoas não foram curadas ainda porque você não liberou a cura. Isso é muito forte, sabe? Deus, ele fala muito, assim, eu uso muito as minhas lives, né? A nossa live aqui vai ser um pouco mais curta, que é o normal. Talvez o collab, ele passe um pouquinho, né? De uma hora e pouquinho. Mas às vezes eu começo a fazer minhas lives e Deus não deixa eu terminar, sabe? Eu tenho um problema sério com as lives, né? E aí você percebe o quanto ele nos usa. Então, assim, boa noite, Nelly, seja bem-vinda, minha colega amiga aqui. E aí o que acontece? O Senhor, ele nos usa. Mas se você fica numa caverna, você fica na escuridão, dificilmente alguém vai te enxergar, dificilmente você vai ter vontade de escrever. E aí o que acontece? Você vai se esconder, você vai ficar no escuro e ninguém realmente vai nem saber que você existiu. E aí o que acontece? Aí você vê lá, por exemplo, o cemitério, que eu gosto de dar essa analogia, quantas histórias estão ali enterradas que ninguém nunca soube o que aconteceu ali. Às vezes a pessoa morreu e você fala assim, nossa, o que que ela tinha do que será que ela morreu, né? Será que ela estava passando por algum problema? Ou será que ela tinha um como, que é aquilo que eu precisava para minha solução? E aí não deixou por escrito, sabe? Então, assim, quando você escreve, assim como essa nossa live, ela fica registrada. Você pode depois acessar, você pode ter aí um como, né? Algum passo a passo que vai te ajudar nesse processo. E outra coisa também, muitas pessoas querem caminhar sozinhas, isso não é possível. Você tem que sempre caminhar com alguém. Quando Jesus falou assim, vão lá de 2 em 2, onde um ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então, assim, é um comando que Deus nos deu. Jesus deixou isso para nós, é um comando mesmo. E às vezes as pessoas querem realmente caminhar sozinhas. Assim como a Rafa, ela também foi despertada, essa sua amiga também te ajudou. Olha como foi mais fácil, né? Fruiu. Então é um caminho que você faz aí que realmente vai te ajudar nesses processos. E você vai se encontrar. Não que você talvez, você quer ficar o resto da vida escrevendo livros. Não, mas pelo menos deixa um. Ou conte a sua história para alguém, por exemplo, numa live como essa, que é essa oportunidade, para depois você poder ouvir ela, pegar alguma chave que você virou ali, aplicar no seu dia a dia. Nossa, ela falou de decisão, eu preciso começar a tomar mais decisões e decisões assertivas. Porque se a sua decisão for pelo olhar e for pelo toque, né, que é o seu sentir, talvez ela esteja errada. Talvez ela esteja deturpada, então você precisa começar a ouvir a Deus, porque quando você ouve a Deus, realmente o seu coração, você tem ali palavras que Deus te manda que vai penetrar no seu coração e vai fazer você partir para ação, e não vai fazer você ficar parado, mas sim deixar você em movimento, porque Deus age no movimento. E eu vou deixar a palavra para a Rafa, senão eu fico falando aqui mesmo, né? Mas é essa questão, né, que a gente precisa realmente eliminar essas coisas da nossa vida e realmente começar. Por exemplo, hoje ela está começando aqui na live de novo, né? Deus está dando mais uma oportunidade. A gente vai ter outras oportunidades, com certeza, né? A minha live aqui também, essa collab está aberta para você, quando você precisar voltar também. Ai, Dani, vamos fazer mais uma live em outro tema? Vamos, com certeza, né? Porque toda semana, até que você que me comentou, eu preciso destravar nas lives, né? Na semana passada, eu conheci uma pessoa que até não sei se ela está na live, que é a Pamela. Ela estava na minha live. E aí a gente começou a falar de perfeccionismo, eu já chamei ela me procurou, na verdade, e eu chamei ela, vamos fazer uma live então. Eu nem conhecia ela, né, mas aí um pouquinho conversei ali, já foi o suficiente. E esses dias Deus falou pra mim assim, não fique mais demorando, sabe? Se você sentiu, faça. E aí quando você falou, eu preciso travar na live, vamos marcar já, né? Eu falei domingo, daí a gente encaixou na quinta, porque eu tô fazendo essa experiência com Deus, de não deixar pra depois, porque o depois pode não existir. O depois é que nem um vento, ele passa e não volta mais, né? Então, assim, é muito forte. Eu achei que até a nossa live ia partir para um outro ponto. E olha como Deus, ele age, né? A gente poderia estar fazendo as nossas coisas agora, a gente poderia estar, sei lá, fazendo, passeando, ou dormindo, ou descansando, né? Ou com a perna para cima no sofá, por exemplo, né? Assim, umas dicas que a gente dá aí, né? Que esses horários o pessoal volta do trabalho, muitas vezes tá cansado, tá estressado, né?
E aí vem essas objeções, né? Acho que eu não vou conseguir fazer, eu acho que, não dá certo. Mas é só apertar um botãozinho ali, né? É só apertar o botãozinho e começar a falar, né? Conversar, transmitir esse conhecimento. Até olha quantas pessoas já passaram por aqui, já perdi as contas já, gente. Porque é assim que Deus age. Ele age no movimento. Até algumas pessoas falam, quem era para estar aqui ouvindo, está aqui, né? Mas muitas vezes precisa do nosso convite, né? Até você que está aí, já aproveita, manda esse aviãozinho aí. Precisa da nossa ação, sim. Não é a gente ficar esperando cair de bandeja. Não, a gente precisa correr atrás, a gente precisa lutar mesmo, né? Para conquistar as coisas. Porque quem fica esperando muitas vezes não recebe, né? Uma coisa que é legal de falar também, o pedir. Tem pessoas que não pedem. Tem que pedir mesmo, gente. Tem que buscar, tem que correr atrás, né? Então agora a gente faz esse pedido para você. Envia para mais pessoas essa live, porque pode ser que um coraçãozinho que você apertou e um aviãozinho que você mandou, você salvou uma vida e você ganhou ali uma coroinha, né? Uma pedrinha na sua coroa lá para conquistar o reino de Deus. Porque as coisas não são fáceis, né? A nossa vida realmente aí é lutas e mais lutas, né? A gente não sabe o que vem por aí. Estamos passando por um processo aí de pandemia que parecia que tinha ido embora, está voltando. Então a gente precisa ter fé, confiar em Deus, mas fazer a nossa parte, né? Subir na montanha de vez em quando, né? E aí continua pra gente aí falando aí dessa questão também que você... quais estão, assim, tá sendo os seus resultados depois que você tá com o seu livro aí? O que tá acontecendo aí? Você já conseguiu já vender bastante livros? Como que tá sendo o retorno aí as pessoas que já leram, por exemplo? Ou você ainda não distribuiu tanto o livro? Fala um pouquinho para mim do seu livro pra gente poder divulgar ele também e enviar para as outras nações, né? Sim. Então, eu ainda não consegui entregar muitos, né? Só foram entregues 2. Eu recebi eles na segunda-feira, né? Mas eu tenho uma lista, assim, já de pessoas que me pediram, né? E aí eu fui anotando numa listinha, então tem na faixa de eu pedi 200 unidades, né? E aí eu tenho já 100 que já tá vendido, metade. Uau! É isso aí, é isso mesmo. E É aí desse jeito que começa. só que eu quero também fazer um lançamento, né? Mas aí ainda não encaixei isso aqui. Mas aí, enquanto isso, para não esfriar, né? Que o pessoal tava esperando e o livro, aí eu já tô passando eles, né? Já tô passando e aí depois eu vejo essa questão de fazer algo, né? Um lançamento, assim, que eu penso de fazer. E assim, ó, o lançamento você pode fazer várias vezes, tá? Não é só uma vez, não. Por exemplo, eu fiz o meu lançamento do e-book, quando eu estava no comecinho, até eu parei de falar e-book, que o livro digital é mais bonito falar, né? E aí eu fiz aqui pelo Instagram. E como que eu fiz? Eu fiz aí, por exemplo, 3 postagens, né? Aquela contagem, falta 3, falta 2, falta 1 é hoje. E aí eu fiz essas postagens, aí no dia, que foi o dia 12 de setembro, que eu terminei ele por MVP, né, no dia 2, e aí no dia 12, até eu criar, olha que coisa, levou 10 dias para eu criar coragem para lançar o livro, depois que eu tinha terminado já no dia 2. E aí eu fiz o lançamento dele no digital ainda, né, o livro digital, no dia 12 de setembro, pelo Instagram mesmo. Então eu fiz uma live, assim como essa aqui, fui falando do livro, compartilhando algumas coisas, aí lançando, falando como que as pessoas faziam, né, eu compartilhei o link, estava no link da minha bio. E foi uma troca, assim, de conversa muito importante, sabe? E me ajudou bastante. Então, eu dei esse start. Aí, depois surgiu essa questão do 300. Aí, quando eles definiram certinho a data, eu fiz novamente essa contagem regressiva. Só que daí, acabei até mudando a capa do meu livro, sabe? Porque eu tinha feito a capa, tinha feito tudo, menos a diagramação, né? Que daí um colega que fez, me ajudou. Mas, de resto, eu fiz tudo, até a revisão, tudo também. E aí eu acabei fazendo, encontrei um design que me ajudou bastante também, acabei fazendo uma outra capa que ele me sugeriu, ficou bacana, que é essa daqui. E aí também diagramou, né, porque daí tem que diagramar no formato para livro, né, que era o 16 por 23. E aí eu falei, vou fazer esse novo lançamento. Aí eu fiz essa contagem regressiva, junto ali com o 300. E aí no dia, até eu tava querendo fazer uma live, inclusive, lá, mas não deu porque lá a bateria acaba muito rápido. E é o que eu pude fazer, eu fiz, né? Eu tirei algumas fotos, fiz alguns stories. Eu fui, assim, divulgando bastante, sabe? E aí, assim, aqui na minha cidade vende bastante já.
Mas no digital, assim, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, mas tem que estar sempre divulgando, mostrando para as pessoas, né? E aí você tem os seus contatos, você tem, por exemplo... E aí que eu comecei a fazer para divulgar ele também, depois desse lançamento do 300. Aí eu comecei isso aí, inclusive, o que eu tô falando é coisa de mentoria, só falo nas minhas mentorias, mas tô sentindo para falar que a gente fala. E aí, por exemplo, eu fiz eu peguei aí 4 dias de mentorias, né, numa sala fechada, eu fiz gratuito para algumas pessoas, então eu mostrei um pouquinho do meu trabalho, né, eu comecei a me posicionar como mentora de livros, né, que eu não quis ficar só uma escritora de livros, mas eu parti para realmente nesse campo, porque eu gostei muito de escrever, e eu falei, não, eu preciso compartilhar isso que eu aprendi, porque eu não aguentei ficar para mim, sabe? Então, assim, já, né? Então, assim, sempre que eu falo dos livros, eu vou ficando um pouco mais hábil. Então, assim, a cada live que eu fazia, também ia melhorando um pouquinho mais. Não tinha essa habilidade, inclusive era um dos meus traumas aí apresentar trabalhos, né? Que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui. Então, mas eu sempre enfrentava, por mais que para mim era difícil, né? A mão ficava fria ali, gelava, tremia, né? Mas eu enfrentava e eu sentia assim que cada vez que eu estava nesse processo falando, me comunicando, me sentia bem. Então aí eu fui devagarzinho aqui também me desenvolvendo. Agora do collab também está sendo uma nova experiência, né? Porque um fala, outro fala, e a gente precisa puxar um outro assunto, né? E aí no comecinho dá aquela sensação, até com você não, mas às vezes no comecinho pode ser que dê uma sensação que não vai ter conteúdo, não vai ter assunto, mas aí o negócio vai fluindo, né? Que é normal. Então, daí eu fiz essa mentoria, aí eu fechei com a mentoria, aí eu acabei ganhando mais contato, mais network, né? Pessoas aí que me ajudaram em outras coisas, em outras áreas. Aí agora eu fiz aí o desafio, meu primeiro livro em 30 dias, que eu terminei agora dia 24. Foram 30 dias que eu me desafiei, né? Porque aí você pega as pessoas, acho que tinha 31 pessoas no grupo, criei um grupo, inclusive, né? Fiz assim uma captura de pessoas, as pessoas vieram livremente. Na primeira vez que eu fiz a mentoria, eu, né, que fiz os convites assim meio que particular. Então veio pouca gente. Dessa vez eu fiz um convite aberto, né? Então veio 31 pessoas. E aí todo dia eu fazia uma tarefinha e mandava para eles. Mas eu sei que tipo ficou até um pouquinho pesado, porque as pessoas às vezes acham que é fácil escrever o livro, outras acham que é difícil, mas quando você tem aquela tarefa, a pessoa não executa. E daí pode ser que não tenha aquele resultado que ela quer. Então eu fiz aí esse fechamento. Aí acho que a gente tá decidindo certinho, porque além desses 30 dias compartilhando conteúdo, todos os dias foram 30 dias, então eu me desafiei também, né? A trazer algum processo, um como que eles tinham, assim, para seguir para poder fazer o livro deles, né? E aí a gente tá para se reunir agora na segunda-feira, a gente eu vou fazer uma aula tira dúvidas, né, para eles poderem ver como que foi o resultado desse desafio, quais foram as dificuldades, o que que eles fizeram, o que não fizeram, né? Então eu vou ver certinho, então eu vou ter assim uma métrica melhor sobre como foi o desafio. Daí veio Deus, Deus ele sempre vai nos desafiando também, né? Ele não força, mas ele mostra os desafios pra gente, né? Da agora eu tô com a minha imersão, né? Que é uma imersão Caminhos da Escrita de Livros também, que eu vou aí. Ainda não divulguei a data, possivelmente vai ser na semana que vem, ou até mesmo a semana já foi, né? Então a semana que vem que eu vou estar fazendo, mas ainda vou divulgar certinho, mas já tô também capturando as pessoas, né? Tá no link da minha bio também, para quem tivesse interesse. A minha ideia é fazer aí, por exemplo, 3 aulas, ou aqui no Instagram mesmo, ou numa sala fechada, e compartilhar um pouco dos conteúdos, fazer uma imersão mesmo. Então aí quem estiver lá vai poder absorver esse conteúdo e já dar o start no seu livro. Também é gratuito, né? É uma forma também de eu divulgar o meu trabalho e também não esquecer aquilo que eu aprendi, né? E aí tem muitas outras coisas que a gente está criando também. A gente tem também um grupo chamado Seja Fonte de Luz. Olha só, gente, o livro, tudo isso que eu tô falando aqui é o livro que proporcionou, tá? Então é só para vocês terem noção da proporção do que o livro faz, né? Onde ele leva a gente, né? Eu tava aqui quietinha na minha casa, como quem não quer nada, né? Eu tava ali no celular, às vezes, só fazendo as tarefas da faculdade. E aí o livro fez tudo isso comigo. Ele fez eu ter uma rotina de postagem no Instagram. Ele me fez fazer um livro, conhecer pessoas novas, conexões, me fez lançar um livro. Já estou partindo para o segundo livro. Na verdade, já está quase pronto, né? Que é um livro em coautoria com mais 51 escritores. Ele está ligado aí com o evento do chamado, né? Dos generais. Então a gente vai lançar em fevereiro já. Eu fiz um capítulo, cada um fez um capítulo. Por que 52 escritores? Porque cada um tá ligado, por exemplo, com uma semana do ano. São 52 semanas, né? E aí cada capítulo tem uma tarefa. Então cada um tinha que fazer ali, por exemplo, 3 páginas.
e mais uma página de tarefa. Então, eu já estou indo para o segundo livro, né? E aí, eu fiz a mentoria, a imersão, né? O desafio agora fazer a imersão. Olha quanta coisa, gente. E aí tem esse grupo Seja Fonte de Luz, que é um grupo que a gente criou, que partiu da minha mentoria, né? Com alguns alunos e algumas pessoas que eu fiz parceria também. E é um grupo que a gente acolhe as mulheres. A gente faz um desbloqueio. Acho que você entrou também no grupo agora, né? E aí a gente tem reuniões todas as terças-feiras, que a gente teve, inclusive, nessa terça. E a gente se reúne para fazer troca de experiência, desbloqueios, conhecimento. A gente trata como uma mentoria mesmo, né? E aí, cada dia, a cada terça-feira, uma de nós traz um conteúdo para transbordar e para ajudar na vida de cada uma delas, né? E aí, na quarta-feira, a gente tem um outro grupo, que é o Network, que é um grupo que a gente compartilha também parcerias e negócios. E ali, realmente, o nome já fala, Network, né? Um campo para você divulgar o seu trabalho, para você enviar, por exemplo, o seu link do seu livro, para você compartilhar suas lives, para você, a gente se reúne para você apresentar o seu projeto e quem sabe a sua tampa da panela tá lá também, né? Então é basicamente isso que a gente faz. Então são muitas coisas. E aí eu vim para um outro desafio, que é essa collab, né? Porque eu só faço as minhas lives de sexta-feiras, que são aulas, que eu dou também, cada aula eu trago um tema. E aí eu volto muito para essa questão de ferramentas de gestão empresarial aplicada aos livros. Então, unir o útil com o agradável, né? Aquilo que eu estudei com aquilo que eu estou vivendo agora. E aí também tem essa live de agora também, que é o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros, que daí eu me desafiei, estou fazendo mais uma live na semana, além desses outros compromissos, né? Então, assim, é muita coisa que a gente faz e realmente o livro ele faz com que a gente avance muito, né? A gente não quebre a ponte, mas a gente crie pontes e vá muito mais longe. E eu acredito que muitas coisas ainda vêm por aí. E além disso, a gente ainda vai criar uma imersão para mulheres, e essa vai ser bem profunda. Essa imersão também partiu de algumas conversas com algumas mulheres que eu tive aqui também, no digital, e também com a minha parceira, que é a Cláudia Garcês, né, que a gente faz aí, até inclusive ela estava em live agora há pouco também, e a gente faz todo esse processo aí de falar com as mulheres, né, entender o lado das mulheres e também mostrar para elas que elas não estão sozinhas. Porque muitas vezes, voltando na questão da procrastinação e autossabotagem, a gente pensa assim, eu tô sozinha, né? Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo comigo. Será que eu preciso procurar um psicólogo, um terapeuta, até mesmo, sei lá, né? Um profissional que entende um pouquinho mais. E aí, às vezes, não, é só você trocar uma conversa com uma amiga, uma pessoa que vai poder te ouvir, alguém que também tem um conhecimento que você não tem e vai agregar cada uma em si. E aí pode te ajudar muito. Então, tudo isso, gente, eu também tenho a minha mentoria individual também, que eu já atendo algumas pessoas, né? Extraindo essas histórias para poder transformar em livros. Então, olha só o que o livro faz com a gente, né? E uma coisa que eu acho muito importante, até que a Rafa está passando por esse processo agora, que é a exposição. É uma coisa muito difícil para mim. Então, quando você se expõe, você acaba aqui mostrando realmente a sua face, e Deus também se revela através de você. Isso é muito profundo. E aí, quando você está escondido, você fica como se fosse aquela vela debaixo da cama. Então, você não aparece, né? Então, você não ilumina quem está ao seu redor. E quando você aparece, você se torna luz na vida das pessoas. Por isso que nesse nosso grupo tem essa proposta, né? Seja fonte de luz. Então, fica esse convite para você, mulher que está aqui também. E para você também que é homem, que é mulher, que também é empreendedor, que tem os seus negócios, participar também do nosso grupo Network, que pode te ajudar muito também, tá bom? Então, são, assim, algumas propostas que a gente trabalha aqui também. E agora, né, para ajudar ainda, né, Deus já tá me cobrando aí de abrir uma editora. Então, assim, meu Deus, eu não paro, né? Uma vez o professor falou assim para mim, você é imparável. Eu falei assim, realmente, eu não canso, né? Mas, assim, tem os meus desafios. Mas eu sempre estou me desafiando ainda mais. Então, aí estou buscando parcerias também. Algumas pessoas já me procuraram, né? Porque eu quero ter, assim, várias pessoas de vários setores diferentes, né? Seja em design, alguém que diagrama um livro, ou um ghostwriter, uma pessoa que faz transcrição, um designer, né? Que vai ajudar muito nesse processo. Então, a gente está buscando aí pessoas que estejam com o mesmo propósito, é óbvio, né? Que possa estar realmente alinhado aí às nossas experiências também, né? Que não seja, assim, uma pessoa totalmente fora, porque senão a gente não consegue ter aquela unidade de linguagem, né? Então, a gente está buscando também, eu sei que Deus já está mandando, porque
numa das visualizações que eu tive, inclusive foi no método IP do Pablo, né? Aquela que a gente fez no método IP12, que está dentro do PLD. E aí Deus me mostrou ali no meio de uma multidão. E dentro dessa multidão, eu não tinha nada para oferecer. E aí eu me senti muito mal naquela multidão, né? As pessoas vinham até mim como se elas entendessem que eu fosse uma rampa, uma ponte, mas elas desviavam. E eu não entendi aquilo. Eu falei, Senhor, me diga o que é essa imagem, né? E aí ele falou, não, que eu ia ter alguma coisa para entregar, mas que não é naquele momento, que eu estava ainda em construção. E hoje eu vejo que essa multidão já está vindo, né? Está me procurando, muitas pessoas me procurando por conta disso. Então, olha que interessante, se a gente não se expõe, a gente não tem essa possibilidade de ajudar o outro. E aí nós somos o recurso principal. E aí se você está querendo, eu tenho que ser muito bem de vida, eu tenho que ter muita grana, eu tenho que, sabe? Eu tenho que ter. Não, você só tem que ser você. Você só tem que ser a filha amada que Deus sempre planejou, né? Aquilo que realmente Ele colocou você no mundo para iluminar, para ser luz na vida do outro. Então esse é o convite. São várias propostas aqui que eu lancei. Então é só para você entender. Se você está bloqueado no livro, saiba que o livro vai te levar muito longe. Lugares até que um avião, que um carro nunca vai te levar. Né? Ele vai te levar para as profundezas, né, do seu coração, do coração de Deus. E é um lugar que você vai poder ficar ali junto com Ele, né, abraçar, acolher ali mesmo e se sentir amado. Porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de se sentir amados, né? E é o momento que ela começa a falar assim, eu não sirvo para nada, pode me levar, que eu não sirvo para essa terra, estou sendo inútil aqui, né? Então, eu começo a vir esses pensamentos limitantes que fazem com que a gente se rebaixe a um nível que a gente não deveria estar, né? Então, vamos começar a fluir, parar de ser essa represa que nem peixe quer morar ali, porque é um lugar morto. A gente precisa deixar o rio fluir de verdade, né? Antes eu escutava aquela música, deixa o rio fluir, né? Ou eu quero viver algo novo, e eu cantava querendo algo novo, né? E realmente, como Deus tem feito de mim cada dia, né? Muitas coisas novas, e tem se renovado todos os dias. Porque Ele renova, né, a nossa mente, Ele renova o nosso coração todas as manhãs. E às vezes as pessoas acordam e não agradecem nem por ter acordado, né? Já sai ali, já nem liga direito o motor e já sai, né? Então é mais ou menos isso. Que é esse convite para você que está aqui na live, para que você comece a escutar mais a Deus. Comece a obedecer, né? Porque o obedecer realmente ele vem do ouvir. E se você não escuta a Deus, você dificilmente vai realmente ouvir, né? Você não vai obedecer. Então, fica esse convite para você que ainda não faz live, também que você comece, que é muito importante. E é algo que acaba se tornando até um vício, na verdade. Algumas pessoas fazem live o tempo inteiro, porque você começa a transbordar e é uma coisa que não fica mais para você, sabe? Até, inclusive, eu faço, assim, as minhas lives e às vezes tenho os meus stories também, né? Às vezes eu não faço todos os dias aquelas stories eu aparecer ali falando alguma coisa. Mas sempre que Deus fala comigo de verdade mesmo ali, que eu sabe que eu sinto que veio algo que eu preciso comunicar, eu vou e entro e falo alguma coisa, né? Mas sempre estou enviando alguma mensagem, alguma coisa, sempre estou ali presente, porque é como alimento, né? Você tem que se alimentar todos os dias. E as pessoas que passam aqui, elas se alimentam todos os dias. Às vezes tem pessoas que perdem tempo, de fato, eu sei que elas fazem isso. Eu sei que muitas pessoas perdem tempo na rede social. Olha só, nós estamos com 9 pessoas, a gente chegou aí no pico de 16 pessoas. E essas outras pessoas, onde foram, onde que elas estão, né? Onde que estão aquelas milhares de pessoas que existem no mundo, ou bilhões de pessoas? Porque muitas vezes estão perdidas, estão faltando aí um direcionamento, está faltando alguém para instruir. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda, minha querida parceira está na live também, né? Então é mais ou menos isso, sabe? A gente precisa buscar os caminhos corretos de Deus, a gente precisa realmente encontrar aquilo que Ele colocou para a gente encontrar, né? E vai falando aí para mim, acho que a nossa live já está meio que chegando ao final também, né? E eu queria que você falasse mais um pouquinho aí quais são as suas expectativas, né? Se é que você tem expectativa, que a gente aprende que não, para não ter expectativa, né? A gente colocar realmente em ação as nossas coisas, né? E a questão, assim, se você vai continuar escrevendo, quais são as suas propostas, se você já percebe, assim, que Deus está te chamando para uma missão, alguma coisa assim, né? E o seu lançamento, depois a gente troca umas ideias aí sim, eu posso te ajudar também, dar uma força para você, tá bom? Se você for fazer aqui pelo
pelo digital, pelo online, né? A gente pode se ajudar, tá bom? Porque eu já passei por esse processo. Então, aí que tá, né? Você não vai estar sozinha mais. Agora, se você tinha uma amiga, agora você tem duas, né? E é isso que o digital faz. Ele vai fazendo com que a gente crie realmente vínculo com as pessoas e pessoas que de fato vai nos ajudar aí de coração aberto. Então, eu quero agora, né, prosseguir nas lives, mas assim, a minha intenção é realmente essa, de ajudar, né? Ajudar as pessoas e tá falando mais, né? Tá levando do que Deus fala comigo, do que eu já vivi, do meu conhecimento, de várias coisas, né? Eu penso muito assim, de falar para muitas mulheres, né? Assim, meu foco, que eu vejo assim que eu tenho uma caída assim, né, para falar para mulheres, que eu gosto bastante. E aí o livro também, eu já penso em escrever mais um, né? Penso em ir escrevendo quantos Deus for me dando, né? E eu ia ali escrevendo. E aí também eu quero trabalhar bastante nesse, porque assim, você estava falando, né? Ah, se a gente deixar para contar lá nos mínimos detalhes, né? A gente não faz. Eu acho que eu não tenho esse problema com perfeccionismo, né? O meu é mais mesmo esse lado aí da autossabotagem, procrastinação, essas coisas. Então, porque quando eu fui ver o livro pronto, eu amei ele, assim, tá lindo. Mas quando eu fui ler, eu pensei, nossa, mas eu esqueci de colocar aquilo. Ai, mas sabe assim? Mas é normal, né? Porque é o primeiro passo. Já comecei, né? E aí depois vai ter os outros. E aí eu vou, né, acrescentando mais uma coisa ali, outra coisa. Então esse eu tenho que já. Eu sei que aqui já vai ter muito conteúdo que vai ajudar muitas pessoas. E esse negócio de que eu pensei, pode ser, né, um perfeccionismo. Ah, por que que eu não, né, não coloquei mais? Não, eu coloquei o que tinha que colocar, ué, né? Deus foi falando e eu fui colocando. Então era isso. Se tá aqui, é isso que era pra estar aqui, né? E aí depois vão vindo, vai vindo outras histórias, né? E eu vou ali acrescentando e fazendo outras edições, outros livros. E é isso. E aí esse tema também, eu escolhi ele, foi muito rápido. Eu achei que eu ia ter dificuldade, mas aí ele veio assim, igual um filme na minha cabeça, né? Porque na verdade era o que eu pensava que as pessoas pensavam de mim, que eu era uma pessoa muito pequena em todos os sentidos, né? E na verdade era eu que me enxergava assim. Então, quem era aquela menina, né? Tipo, várias coisas pode vir no pensamento, que é uma pergunta, né? Mas no meu pensamento era assim, como se eu não pudesse chegar longe, né? Se eu não, se eu fosse assim, alguém pequeno mesmo, me diminuindo, né? E aí eu cresci assim, com essa crença, né? Limitante dentro de mim. E aí hoje eu já me descobri em tantas coisas, já conquistei tantas coisas, né? Tudo, tanto é, como pessoa, né? Como mulher, como empreendedora, em todas as áreas, né? Então aí eu olho lá atrás e aí eu vejo aquilo, assim, que às vezes eu ficava pensando que eram as pessoas que estavam pensando de mim, que eu não ia dar em nada. Mas não, era isso que eu alimentava na minha cabeça, que eu não ia dar em nada, né? Mas Deus, ele faz a gente o quê? Filha amada dele, né? A gente é preciosa. Então, a gente põe isso na nossa cabeça, que a gente não vai dar em nada. Mas não é isso que Deus criou a gente, Deus fez a gente, não foi para esse tipo de pensamento. Então, quem tiver, né, aí na live, tiver se sentindo assim, que não vai dar em nada, que não consegue nada, não. Esse pensamento é totalmente a gente que cria na nossa cabeça. E a gente tem que jogar esse pensamento fora e não. E a gente trazer palavras de afirmação pra gente. Não. Na Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança do Criador, então eu sou. Na Bíblia fala que eu sou filha amada, que eu sou vencedora, e vai declarando e vai vivendo ali, né?
E você vai mentalizando coisas boas sobre você e tudo que você pode alcançar, né? Os sonhos. Muita gente que às vezes eu vou conversar, mas eu não tenho nenhum sonho, mas eu não sonho mais. Não, sonha sim. Você vai lá buscar, né? Ele tá aí dentro. É que às vezes a gente vai jogando areia ali, né? No sonho e vai enterrando ele, achando que ele já morreu, mas não. A gente tem todo o tempo, né? Vários sonhos, direito de sonhar, e aí tem aquele sonho, não realizou, tá bom, mas vai pro outro sonho e não deixa de sonhar e acreditar, né? Que é que nem fala que tem a parte aqui, né? Mudanças são possíveis, basta querer, né? Então tudo depende da gente, de Deus e da gente querer, porque a gente tem que fazer a ação, né? Se a gente não agir, Deus deixa tudo aí pra gente. Todas as ferramentas, tudo que a gente precisa tá aqui, né? Só que a gente tem que pegar a nossa mão e ir lá né? E tocar o barco. Senão, nada vai cair do céu, né? É isso mesmo. Porque assim, tudo já está disponível. E o que nós somos? Criação. Cria ação, né? Então a gente precisa ter ação para as coisas acontecerem. Por isso que o movimento é tão importante. Muito fácil você ficar de pé, você não consegue ficar paradinho ali. Você vai ter um pequeno movimento, né? Você está ali desequilibrando o tempo todo. Então você está em movimento. E por que as pessoas muitas vezes, não consigo? Porque realmente está faltando esse movimento, né? Tá faltando esse chacoalhão, esse impulso, né? Que essa live tá sendo isso para você hoje. Para você que tá nessa situação, né? E para você também que precisava ouvir alguma coisa nesse sentido, né? Olha, eu preciso realmente despertar, eu preciso acordar, né? Essa live também tá sendo um resgate para muitas pessoas. Então é um momento que você ali vai ser libertado realmente, você já vai ser curado só da gente falar aqui. E outra coisa também, que é uma dica muito importante, é você fazer amizade novamente com o espelho. Né, você se olhar ali, né? Até numa das nossas mentorias ali no grupo Seja Fonte de Luz, a gente tinha esse exercício. Se você passar de frente ao espelho, sei lá, pode ser 20, 30 vezes que você passa na frente, fala lá, oi, eu te amo, né? Oi, eu amo você. E aí vai te ajudando nesse processo, você vai se libertando dessas palavras negativas que vem aí nos assolar mesmo, né? Que fica aí povoando, né, a nossa cabeça, né? Então você precisa falar coisas positivas para você. E o mais interessante ainda é você escrever, porque você materializa. Então você registra, escreve. E ali a cura realmente vai acontecendo com mais profundidade. Então é preciso que você mergulhe, preciso que você desenterre isso daí que está te incomodando. Sabe aquela dorzinha que tá ali, sabe? Eu sei que muitas pessoas agora estão começando a sentir dor de cabeça. Por quê? Porque realmente a gente mexeu na ferida. A gente tocou na ferida, né? Nossa, realmente eu tenho algo que eu preciso contar, né? Mas daí eu comecei a escrever, sabe aquela dificuldade do escritor, né? Eu comecei a escrever e aí eu fui fazer uma revisão. E aí começou a vir outras ideias. E aí eu comecei a acrescentar mais textos ali no meio da minha escrita e eu não acabo nunca mais esse livro. Então aí você tem que fazer um processo que a gente chama aí, que é uma análise de exclusão. Você tem que fazer isso. Excluir algumas coisas que não vai ser tão relevante para aquele seu livro, que vai fugir um pouco do seu tema, ou fazer mesmo a inclusão, se aquilo for relevante. Mas se não for relevante, deixa para o próximo livro, porque daí você vai liberar essas chaves que você já tem aí, esses seus como, seus passo a passo, já libera ele. Aí depois você tem um monte de tempo para fazer outro livro, senão você vai ficar realmente parado ali, né? E aí você vai acumular mais areia ainda, né, no seu caminhão, né? Então você não vai descarregar, você vai ficar só acumulando coisas ali, entendeu? Então você não vai desenterrar, você vai acabar enterrando mais ainda, e aí você vai entrar num processo que você vai falar assim, nossa, eu achei que era tão simples e tá ficando complicado, já tô desistindo. Então é para você não desistir, tá? Então assim, se você tiver que desistir, desista de desistir. Isso a gente escuta sempre o Jean Guia Diniz falando, né, nas lives dele, né? Que a gente aprende muito sobre empreendedorismo com ele também. Então desista de desistir, porque isso não tem nem que estar no seu dicionário, essa palavra. Então realmente você precisa ganhar um impulso aí, né? Ganhar uma palavra nova, um despertar. Então você precisa realmente ter esse interesse. Pelo menos um livro, tá? Pensa aí nos seus filhos, pensa aí nos seus filhos depois.
A Pensa aí Letícia. depois nos seus filhos. É, isso que eu quero esse livro. Então vai anotando aí, viu? Depois você vai cobrar. Olha, É a minha pessoal, aqui, ó. filha. Lembra que você queria meu livro, já tá na lista. É sua filha? É a Letícia. Ai, que legal. Então, já vai anotando aí. E realmente esse livro, o seu livro, né? O seu livro vai ajudar muitas pessoas. O seu livro, ele tem esse alcance que você muitas vezes não tem. O seu livro é o seu braço a mais, né? O seu braço é a sua extensão. Então, desperte-se para esse mundo da escrita. Pelo menos deixe um livro. Eu duvido que você vai querer ficar num só. Você vai querer partir para o outro. Você fala assim, eu tenho uma outra história que É eu quero muito contar, gostoso, né? porque eu acho legal. É muito gostoso. Assim, que nem tem esse livro que eu falei pra você, que eu tô terminando ele, né? Já fiz, já entreguei minha parte que é o livro O Chamado. Mas o meu próximo livro, eu tava querendo fazer um livro aí, que também fale sobre educação de filhos. Mas também tem um aí que tá ardendo no meu coração também, que é um que partiu agora novo também, que fala sobre um pouquinho de mulheres, também dessa imersão que eu quero fazer. E também o outro com as minhas frases, que eu já tenho mais de 200 frases aí que eu quero fazer também, colocar um comentário, colocar uma tarefa. Esse vai dar acho que mais de 200 páginas. Mas praticamente tá pronto, sabe? Eu só preciso encaixar as ideias ali, construir mesmo aí esse projeto. Mas assim, a gente precisa dar esse start, né? Ah, eu quero fazer um livro, mas é muito? Não. Pelo menos umas 100 páginas aí, né? O meu, quando eu escrevi no Word, 50 páginas ali do Word, né, que é o formato A4, deu 178 páginas no livro diagramado. Tá vendo? Então não é muito. Então se você chegar pelo menos ali umas 40 páginas aí do Word, umas 35, já dá um volume muito bom pro seu livro, né? Não precisa ter aquele monte de página, né? Porque normalmente os livros que têm muitas páginas é porque ele realmente demorou um pouquinho mais para ser entregue e o processo dele foi um pouquinho mais longo mesmo, né? Talvez, por exemplo, que nem tem a nossa colega aqui, a Cláudia, o dela tem um pouquinho mais de 400, porque ela precisou ter alguns, já vinha com o projeto dela, né? Então tinha coisas ali científicas que ela estava buscando também, né? Na ciência, para poder trazer assim com mais precisão para o livro. Então realmente é um livro que demora um pouquinho mais, porque você tem mais referências, né? Tem o que nem o meu é mais prático, então ele tem assim coisas da Bíblia também, né? Alguns versículos ali. Então foi um livro mais prático. Quando você fala de autobiografia, é mais fácil de fazer, que é a sua história, né? E ali você vai agregando algumas coisas para ajudar a pessoa a levar um entendimento melhor. Mas quando é um livro profissional, daí já demora um pouquinho mais também. Não é que você vai todos os livros escrever em uma semana, em um mês. Vai depender muito daquilo que você está exigindo para aquele projeto. Então é muito importante você fazer essa análise, né? Mas o mais importante ainda é marcar a data, né? Olha, eu vou terminar meu livro tal data, né? Até que você falou que começou em setembro, terminou em dezembro, né? Eu lembro que quando eu fiz aquele evento que o Pablo fez, né, do Aglomeração Digital, que foi a primeira vez que eu vi a Elisângela, ela falou assim, gente, coloque lá no Instagram de vocês que vocês já são escritores. Eu nem cogitei. Eu corri no meu Instagram e já coloquei escritor, eu nem tinha livro, né? Mas se você escreve um pouquinho, você já é um escritor. E aí nisso começou esse processo. Aí um dia eles falaram que a gente precisava fazer um livro, já comecei a construir na minha cabeça, né? E aí eu marquei, acho que eu fiz um cálculo de 3 meses. Acho que em 3 meses eu consigo fazer esse livro. Já deixei o projeto abandonado, né? Aí só quando veio realmente o PLD, e aí que ele colocou aquele do MVP, né, que é o mínimo viável do produto, para a gente poder ali atestar que realmente o produto que ele nos liberou a gente podia validar, né, testando num produto. E aí que eu entendi realmente que a pressão foi muito útil naquele momento, né? Então eu acabei terminando 12 dias antes daquela programação inicial que eu tinha feito lá na aglomeração digital. Mas não que eu vim de lá do mês de junho escrevendo, não, foi exatamente no mês de agosto, passou um tempinho, né, quase 3 meses, para eu poder terminar. Ainda consegui terminar 12 dias antes. Por isso que é importante a data, porque parece que não, mas ela, entre aspas, dá uma pressãozinha para você e faz com que você não abandone o projeto. Você fala, eu tenho uma coisa que está me incomodando aqui. Eu marquei uma data, né, que nem casamento. Você marcou a data, chega. E se chegou, você vai ter que cumprir com a data, né? Então, assim, é bem legal. Então, marque já a data aí. Não sei se você já tem o nome do seu segundo livro, se você já tem uma ideia aí. Mas já deixa a sugestão, viu? Faça um brainstorm.
Depois dessa live, eu sei que foi muita informação, eu sei disso, que é normal, a gente está transbordando. Então, muitos pegaram uma chave, outros pegaram 10, 3, 4. Já pega uma folha sulfite mesmo, ele em branco ali, pega uma caneta, um lápis e já transborda no papel algumas ideias, alguns insights, que pode ser o nome do seu livro, pode ser algo que você aqui entendeu, eu consigo falar sobre esse assunto. Eu não sabia que era tão fácil assim. Então aí você começa, assim que você começa. Mas precisa você querer primeiro, né? Não tem que ser uma coisa forçada. Você usa um pouco de pressão, sim, para fazer. Mas que tem que ser leve, tem que ser livre, né? Nós somos livres, né? Fomos livres aí com o preço que Jesus pagou na cruz por cada um de nós. Então é preciso que você escreva, é preciso que você materialize, para que depois você olhe, nossa, eu tenho um produto, nossa, eu tenho um livro, nem imaginei que era tão assim, né? Rápido, prático. E o brainstorm nada mais é do que uma tempestade de ideias, que você vai ali fazer aquela tempestade no papel. Isso é uma coisa que eu uso, inclusive tem uma live que eu só falo disso, né? Do brainstorming, e pode te ajudar muito aí para você ter pelo menos um norte, né? E a gente comenta também sobre essa linha do tempo, você começar a colocar as datas aí que você quer falar alguma coisa, o que aconteceu naquele tempo, algo que aconteceu com você que foi profundo, uma transformação, e aí você consegue transcrever no papel e assim vai, devagar mesmo. Coloque todo dia para escrever um pouquinho, reserve um horário do seu tempo, reserve um local que seja assim adequado para você escrever, que vai te dar inspirações. E por que não colocar uma musiquinha no fundo, uma musiquinha instrumental, que você vai facilitar o seu hábito. Muitas vezes as pessoas, eu não consigo ter o hábito de escrever. Mas você está facilitando o seu hábito? Está deixando realmente o seu ambiente propício para você escrever? Isso é profundo. Então você precisa realmente dar essa oportunidade para o seu hábito entrar. Senão você não consegue escrever, né? E é algo simples. Mas eu tenho dificuldade com o português. Não, só escreve. Depois a gente tira um tempinho aí para revisar, olhar o que realmente ficou bom, o que não ficou. Hoje nós temos dicionários aí online que tem todas as palavras, tem até frases construídas que podem te ajudar na escrita também. E as pessoas que podem te ajudar também nesse processo, né? Como a Rafa também já fez o livro dela, já consegue dizer para você o processo, né? Quem sabe você não se torna também uma mentora de livros, né? E começa a ensinar. Como que você fez para escrever o seu livro, né? E aí é muito importante, que é esse transbordo seu, né? Eu quero, assim, já agradecer a sua presença, a sua participação. Foi muito importante. Eu achei, assim, que eu conversando com você, parece que eu flui muito bem, sabe? A gente precisa aí depois trocar mais algumas ideias aí. Quem sabe fazer novas lives, né? Eu vi que você tem um público muito engajado, senti, assim, uma frequência muito forte aqui desse lado. Que as pessoas falam assim, é tão estranho fazer live, né? Você olhar nessa câmera. Eu nem tô olhando na câmera, gente, porque o celular ficou um pouquinho mais em cima. Mas eu consigo ver que eu tô olhando no olhar de vocês aí, né? Então, assim, é só mesmo você falar, é só você posicionar, é só você deixar que Deus use você mesmo, sabe? Você ser livre, ser você, né? Como uma vez a Cláudia falou pra mim, seja você. Então, se você, quando você consegue realmente ensinar da sua forma, o seu jeitinho, né? Porque não adianta você querer imitar alguém que você não é. E aí você não vai estar sendo verdadeiro com as pessoas. Então você é do seu jeito, com o seu sotaque, eu mesmo não falei, mas eu sou aqui, eu moro na cidade de Cesário Lange, interior de São Paulo. Eu moro assim, daqui até o Resort Digital é um pulo, é 49 segundos só. 49 segundos não, minutos, falei errado, desculpa. 49 minutos daqui no Resort Digital, e aí para a plataforma, né, que é a do Pablo também, é 1h40. Então assim, é muito todo mundo pertinho, né? Você falou que tá na Praia Grande, né? E você é daí mesmo ou você é de outro estado? Porque parecia que você tinha um pouquinho do sotaque de Minas. Eu achei que você era de lá. Não, eu sou daqui de perto mesmo. Eu sou de Santos, né? Nasci em Santos, que é aqui próximo. Sim. Conhece? Uhum. É pertinho. Aí eu moro aqui já há alguns anos, aqui na Praia Grande. Legal, legal. Então você tá assim pertinho da praia aí, já curte a família direto. Tá vendo, ó, você pode pegar um lugar aí da praia, que é bem legal porque você vai ter contato com o mar, né? E já tem inspirações para escrever, né? Então você pode ter várias opções de ambientes para você escrever. Verdade. Não precisa você só escrever dentro da sua casa, você pode ir em qualquer lugar escrever. Desde que te inspire e faça com que você tenha esse desejo. Porque aí você vai sentir aquela brisa leve, né? A minha irmã sempre fala que ela
ela gosta muito de se encontrar com Deus na praia. Que para ela, Olha assim, só. é o lugar que ela mais, assim, sabe, consegue, né, se conectar. Eu não tenho muito esse hábito, moro perto, né, mas não tenho muito esse hábito. Porém, eu gosto, mas não tenho hábito, mas é bom isso daí. Mas parabéns, viu? Eu acredito assim que você tem muito dom para falar aqui, viu? Não fique mais assim se preocupando, assim, eu, né, tô com vergonha porque você foi super bem, assim, o seu sorriso já tá curando muita gente aqui, viu, nessa live, né? Quero te agradecer muito pela sua participação e fica aí esse convite para nossa próxima live também, se você quiser, daqui uns dias a gente faz uma Pode entrar outra. aqui, minha amiga A gente Ju. pode começar a fazer uma série de lives e assim vai. A gente precisa, né? E assim, se você começar, por exemplo, que nem eu fiz, eu comecei a marcar uma live por semana. E aí você vai, sabe? É um compromisso público mesmo, sabe? É uma coisa que pode te ajudar muito, uma coisa que eu uso diariamente. Você viu que eu falei aqui de uma editora, né? Então é como compromisso público, né? Porque a gente, às vezes, muitas vezes começa assim, eu não vou falar de um projeto que eu tenho, porque senão alguém vai me copiar, alguém vai me imitar. Eu tinha esse pensamento também, sabe? Só que daí você fica para você e você não coloca em ação, você não põe a semente na terra, e aí alguém vem, pega e faz, né? E aí eu comecei a ter esse costume de falar as coisas que eu quero fazer, aí eu me comprometo mesmo, vou lá e faço a minha entrega, aí depois já crio uma outra coisa para eu fazer e assim vai, né? E vai transbordando. Então realmente comece, você pegar, por exemplo, não sei se você achou mais fácil, você já sozinha você não fez live ainda, né? Sozinha, Soz- assim, só com outra Sozinha, pessoa, né? então, sozinha eu fiz só uma, mas foi, já tem um tempo que foi Ah, da parte lá profissional, mas aí eu não, assim, certo. não Então, o que que era. você pode fazer? Você pode fazer igual eu. Você pega e escolhe um dia na semana que você convém, que você fala assim, não, esse dia eu consigo. Que daí você consegue, por exemplo, que nem amanhã, até eu vou ficar com convite para vocês que estão aqui. Amanhã eu tenho minha live também, que é minha live semanal, que é, então, inclusive, amanhã eu vou falar sobre os passos para você começar a escrever o seu livro. Porque numa das lives algumas pessoas me pediram, né? Então eu trago temas aí estratégicos, né? Eu já fiz, inclusive, lives que falava sobre 5W2H, que são as perguntas que você faz para desenvolver um livro, também pode te ajudar. O diagrama de Chikawa, né, que é uma espinha de peixe, onde você encontra causas e problemas para você identificar por que você não está escrevendo seu livro aí. Então, são muitas coisas, sabe? E assim, eu tô até assustada com o tanto de conteúdo que eu já entreguei. Também tem uma do Brainstorm, PDCA, que é você fazer um planejamento aí para você começar o seu projeto, tá? Lembrando que eu não utilizei nenhuma dessas ferramentas no meu projeto, porque nem dava tempo. Mas hoje tem lá, tem as lives que eu fiz, né, o processo que eu fui fazendo, e aí você escolhe um tema. Um tema que de preferência você gosta. Você percebeu que é importante falar para as mulheres, você gosta de falar com elas, então se posicione e fale para as mulheres, porque o seu livro, né, ele fala dessa questão, até vou ler aqui para não esquecer, né? Você fala assim, quem era aquela menina e quem é esta mulher. Então você já se posicionou que você está falando para uma mulher, né? Que você fala de você, mas ali você também está fazendo uma pergunta para quem vai ler o seu livro depois. Então você pode pegar um tema e realmente pode começar, por exemplo, pega um bloqueio, começa a falar daquele bloqueio. Eu faço assim, sabe? É bem simples, não tem complicação nenhuma. Você pega realmente aquele tema. Vou falar desse bloqueio. Você estuda aí, sabe? Pesquisa no Google alguma coisa. Eu faço as minhas anotações aqui na folha sulfite mesmo. Mas depois você pode também Eu colocar no também anoto. computador. Aí você vai se adaptando. Você vai se adaptando. E aí você vai aqui falando, bate o olho na folha ali, vai relembrando algum tema, coloca uns tópicos, né? E aí você começa a falar, transbordar, você vai ficar assustada com o tanto de conteúdo que você vai ter na live. E você vai ter dificuldade para apertar o xizinho aqui, ó, para fechar a live, sabe? E aí vai chegar, você vai sentir vontade de fazer live todos os dias. Por enquanto eu não tenho essa condição ainda, né? Eu também tenho uma vida corrida, né? Bem complicado para mim. Mas eu sempre tô me desafiando. Por exemplo, que nem agora eu tô aqui, meu esposo tá cuidando da minha filha lá, né? Que ela tem hora que ela vem, bate ali, eu quero entrar, tal, né? Ela tem 2 anos e 9 meses, mas já entende um pouquinho dessa minha rotina doida aqui do digital, né? Então, o que acontece? Você pega esse tema, e aí você estuda um pouquinho lá e você faz as anotações que você gosta. Eu mesmo, toda vez que eu faço a minha live, eu gosto de indicar algum livro. Eu falo do meu livro também um pouquinho. Aí no final eu falo uma frase, uma reflexão para a pessoa levar para casa, né? Você pode dar tarefas, exercício. Aí você vai criando, sabe, esse seu conteúdo. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu não quero ficar só nisso, eu quero criar uma imersão.
Eu mesma esse ano já me propus, eu quero fazer palestras. A nossa live aqui já é uma palestra, mas eu quero poder ir também num presencial, eu quero poder também aqui na minha cidade, eu quero movimentar algumas coisas também nesse sentido, né? Ensinando a escrever livros, mostrar para as pessoas que é possível, né? Que a gente tem essa capacidade. Não precisa ser uma pessoa que tem mestrado, doutorado, ou que é muito culta, ou que tem muitos nomes, muitos títulos, né? Não, qualquer pessoa, que na verdade agora nós não somos qualquer pessoa mais, nós somos autora de livros, né? Não é qualquer pessoa, né? Então a gente precisa realmente fazer isso. É uma dica que eu dou para você. Coloque esse compromisso, escolha um dia na semana, já na semana que vem já. Coloque mesmo essa data, já faça aí uma postagem, publique, sabe? Se você publicar que você vai fazer essa live, não tem como você fugir. E, né, no caso, daqui a pouco, terminando essa live, eu já vou postar a minha live de amanhã. E aí eu falei, nossa, já vai dando aquele desespero, né? Eu tenho que fazer essa live, né? Não é que seja pressão, mas é uma coisa que faz parte de você. E aí, porque daí você vai transbordando, e aí você não vai ter, assim, aquela necessidade de falar tanto, sabe? Você vai falar ali, aí toda semana vai ter aquele conteúdo seu. Você percebeu que tem pessoas que fazem live todos os dias? Sim, Porque elas sentem necessidade de falar todos os dias, porque senão elas vão explodir, né? De tanto verdade. conhecimento. E aí eu faço assim, depois eu vou, assisto a minha live, né? Até eu dou uma aceleradinha para ir um pouco mais rápido, né? Anoto aquilo que eu aprendi, porque eu aprendo muito comigo depois, porque eu não vou lembrar o que eu falei. É muita coisa, né? Tem coisas que eu falei, né? O vento vem e ele leva, então a gente precisa realmente estar aqui registrando. E aí depois você vai criando conteúdo, você pode criar comunidade, que eu tenho também a minha comunidade no Telegram, tem algumas pessoas lá. Aí esses conteúdos que eu produzo aqui eu mando para eles lá, que é exclusivo, né? É gratuito também. E aí você vai começando a ter essa imensidade de coisas que você pode ofertar e aí pode surgir um livro ali dentro. Tá, sabe, de tanto conteúdo que você produz, você fala assim, meu Deus, eu já tenho um livro aqui na minha mão, é só eu organizar aqui os textos e tá pronto. Olha que legal. Verdade. E aí você vai perceber, eu faço assim, é muito simples. E aí você vai perceber o quanto de conhecimento você estava deixando de passar para frente e você aprende com você, porque é rotativo, né? Vai aprendendo, você vai absorvendo, você envia, você também recebe, é muito legal. Comece a fazer isso, já coloque assim como exercício, não só para, né, para Rafa que está aqui, mas para você que está aqui na live também. Já coloque esse exercício, comece, só comece, depois deixa Deus aí que ele vai te conduzir mesmo, né? A sua boca, né? Deus vai te usar e realmente não se preocupe com as palavras, que ele vai te dar as palavras corretas para você levar e anunciar a boa nova, né? Muito importante. Então fica esse compromisso aí, viu? Mas é só assim para você começar, que é preciso do primeiro, né? O primeiro passo, tá bom? Depois o resto Deus vai te ajudando aí. E eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua presença e fica novamente esse convite, né? Tanto para você que está aqui na live, quanto para você, Rafa, para a gente poder transbordar mais um pouco aí, também participar dos nossos grupos aí, né? Muito bom. E que venham mais livros, né? É verdade. Foi Muito maravilhoso bom. mesmo. Qual que é a sua mensagem final aí para esse povo que ficou aqui, esses corajosos, né? Eu falo que somos escritores vencedores, né? Minha mensagem Deixa aí a sua final é mensagem isso. final pra gente aí. Ah, eu quero só falar a minha frase que eu tinha falado no Tá. final, né? É do meu livro, inclusive, né? Do meu livro Escritora Particular de Deus. A graça de Deus sempre está conosco. Nunca se esqueça disso, tá? Então, assim, todas as coisas que você for fazer, a graça de Deus está com você. Então, você já está bem amparada, você não tem que se preocupar com mais nada. Porque o Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente já está com você. Então ele já viu essa sua live, eu já estou vendo aqui também. Ele já viu essa sua live que você vai fazer aí, se comprometer aí, fazer pelo menos uma por semana, que é um compromisso que você vai assumir aí, mas que vai te ajudar, né? É um retorno que você vai ter antes de dar, inclusive, né? Você vai receber antes de dar. E Deus vai te ajudar muito nesse processo, né? E a gente ora por isso, para que dê tudo certo, né? Porque eu sei que você falou que trabalha com feira, realmente é complicado você ter que acordar cedo, você tem que estar ali, né? Sim. Porque os produtos realmente perecíveis, né? Então você tem que estar o tempo todo ali. Não é uma tarefa fácil, é uma missão também, né? Porque você leva esse alimento na casa das pessoas, as pessoas precisam estar ali. Então, olha que interessante. Então, agora, olha o desafio que Deus está te dando agora, né? Além de você levar esse alimento, né, que são as verduras, os legumes para as pessoas, você vai também levar a palavra, vai levar o conhecimento, porque as pessoas precisam se alimentar também no seu espírito, né, que está sedento aí de ouvir, né, uma alma poderosa que nem a sua aí, né, que fala para mulheres, já tem um livro.
Então, assim, deixa a sua mensagem final para esse povo que ficou e também o pessoal que vai acompanhando gravado depois, porque depois que a gente vai ver a força disso, né? Quanto essa mensagem foi longe, a gente muitas vezes podia ter aí, ai não, eu vou dar um passo para trás, né? Olhar para trás, né? E não ter feito essa live. Então eu senti assim que ela foi muito importante. Daqui com certeza você vai depois acompanhar, você vai surgir novas ideias para o seu livro, vai surgir muitos livros daqui, é só o começo, tá bom? Então assim, melhor o fim do que o começo, né? Deixa essa mensagem para esse povo aí pra gente poder despedir também e falar uma boa noite para eles aí, né? E tirar um print também, né? Eu tirei alguns aqui no meio da live, mas a gente tira mais um no final, tá bom? Deixa só uma mensagem aí para nós. Eu também quero te agradecer pelo incentivo. Ó, minha filha falando, eu amei. Letícia. Agradecer pelo teu incentivo ali, de repente você me chamou e aí foi fluindo, né? E dizer para todo mundo que está aqui para não parar. Tudo que você pensou em começar e não começou e ainda quer, sente aquele desejo, volta lá e ativa. Ou projetos novos ou antigos que ficou ali, né, esquecido e você ainda tem aquele desejo, vai e corre atrás e vai atrás do que você do que você quer realmente, né? Que vai te fazer bem. É muito bom, que nem quando eu fico ali, ai, vou fazer a live, mas aí quando eu faço, né? E aí eu vejo aquela coisa assim tão maravilhosa e aí vem o pensamento, né? Nossa, olha quanto tempo que você fica assim perdendo. Ai, por que eu não fiz? Ai, por que, né? Não foi antes, porque é assim, a gente acaba, né? É aquilo que a gente estava falando, da autossabotagem, da procrastinação, e vai deixando, e aí a boca fechada mata, né? Que nem ao invés de daquela crença lá, né? Pra gente ficar com a boca fechada para não entrar mosquito. Não, não tem nada disso. Se a gente ficar com a boca fechada, a gente pode matar uma vida, porque muitas vezes o que a gente fala e a pessoa ali tá precisando ouvir. E aí ela acaba ali dando, né, uma virada na vida dela. E muitas coisas, né, a gente ouve falar sobre isso, né? Que, ai, nossa, só porque você falou aquilo. Às vezes tem pessoas que falam assim, ai, eu tava tão assim, mas só foi eu chegar perto de você, tipo assim, eu com a boca fechada. Aí imagina se abrir então, né? Nossa! Aí, verdade. Aí é isso. Para as pessoas não desistirem, ir atrás e sonhar mais e correr atrás e fazer. Fazer que vai acontecer. E eu queria agradecer a todos vocês que passaram aqui pela live. Eu vi que passou vários comentários aqui. A Cláudia falou gratidão pelo conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo ler todos aqui. A Letícia, né, sua filha, eu amei. Agradeço a todos que apareceram. Aí o Gordo aqui falou assim, ele me acompanha também. Começa de novo, cheguei agora. É isso mesmo, gente. Mas fique em paz, porque vai ficar gravada essa live. Eu não consigo Aí aqui a Juliana falou, Deus abençoe grandemente, que os seus sonhos estejam alinhados com o Senhor e vocês nos possam ser usados por Ele. Isso mesmo. A Cláudia falou, Dani, grande mestre em produção de livros. Estamos nesse caminho aí, viu, Cláudia? Quem mais aqui? Cheguei agora por conta do culto, mas glória a Deus. Então já está abençoando nossa live aqui, a Juliana. E vocês mais que mandaram também mensagem aqui. Nossa, ficou bem para cima as mensagens aqui. Agradeço cada um de vocês. Foi muito importante a presença de vocês, porque eu costumo falar que quando a gente precisa priorizar, a gente participa ao vivo mesmo, né? Mas aí a gente deixa aquela chance, né? Para quem não acompanha ao vivo, assistir depois no gravado. Então também essa live ela vai ficar colaborativa, tá? Depois eu vou deixar também, eu vou te enviar o convite, assim como eu fiz da minha postagem, para que fique no seu feed também, né? Para que as pessoas que passem ali também tenham essa oportunidade de ver a live. Porque às vezes as pessoas não fazem esse compartilhamento, então, por exemplo, ficaria só no meu feed, né? Então eu vou colocar você como colaboradora, então fica no meu e fica no seu também. E aí tem muito mais alcance, muitas mais vidas são alcançadas por conta dessa ação tão simples, mas é um recurso que nós temos, né? Um recurso novo, né? Não faz muito tempo que o Instagram tem esse recurso, mas que possibilita, assim, as pessoas verem mais, né? Ter mais alcance, né? Então eu agradeço muito a sua presença, né? Você abrilhantou aqui a nossa noite, gostei demais, inclusive, né? Rafaela, né? O nome de um anjo aí, né? Rafael,
que ele era o anjo da cura, né? Então, assim, olha quantas curas passaram por aqui. Eu acredito que muitas pessoas vão ser curadas através dessa live e realmente já foram, né? A gente acredita que já é, né? Já é, né? Já é. É isso mesmo, isso. Então, quero deixar aí o meu abraço de 40 segundos para você. Um beijo no seu coração e vamos tirar nosso print. Eu não sei se eu consigo desativar os comentários. Vou tentar aqui, vamos. Ah, consegui! Consegui, na outra vez não deu certo, né? Então vamos tirar nosso print. E aí você que ficou nessa live, você que vai assistindo gravado, depois reposta nos seus stories e coloca um insight do que foi essa live para você, tá bom? Pra gente poder repostar aí também. E, como eu disse, alcançar milhares de pessoas e ir aonde a gente não pode ir, né? Tirar nosso print aí, nosso sorrisão. Acho que aqui foi. Às vezes aparece o botão do volume, né? Aí acaba atrapalhando o print, mas foi. Então, quero agradecer muito você, novamente, né? E fica esse convite, então, e essas atividades. Depois a gente conversa também no particular, a gente pode te ajudar nesse processo do seu lançamento. Então, aqui, inclusive, já foi um pré-lançamento, né? A gente falou do seu livro, as pessoas com certeza vão procurar ele aí, né? E o seu arroba, fala pra gente o seu arroba, que é super simples, né, de achar você. Arroba Rafinha RS2. Perfeito, perfeito. Então você aí que quer falar com a Rafa, é o arroba Rafinha RS2. Isso, coloca aí para as pessoas verem também. Isso, colocou aqui, né? Isso, é isso mesmo. Deixa eu fixar aqui. Aí você segue também a Rafinha e acompanha o trabalho dela, que agora ela vai estar com esse compromisso aí também, né? De levar conteúdo, falar para você que é mulher e também para você que é esposo, né? Para você que também está procurando uma mulher aí, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o valor da mulher, né? É preciso que a gente leve para frente esse assunto, né? Eu, inclusive, o Instagram, eu percebi que ele tem trazido muitas mulheres. E aí, pelos insights, né? 80% do meu perfil são mulheres. Então, realmente, por isso que eu tô partindo aí para essa imersão para as mulheres, né? Até eu junto com a Cláudia, né, Garcês, a gente vai promover esse evento em breve, vai ser profundíssimo, porque a gente vai ter vários conteúdos, inclusive também já tem aqui o livro da Carol, né? Que me ajudou bastante nessa força da mulher. E essa semana eu não tinha divulgado ainda, mas eu recebi aqui também, ó, o livro A Base de Tudo. Nossa. Então é muito importante de estar rodeado desses livros, né? Boa noite, Pamela, seja bem-vinda. Estar rodeado desses livros para que a gente tenha essa frequência mesmo nesses conteúdos. Então ele tá fresquinho aqui também, vou ler eles, né? E possivelmente vou aí compartilhando essas pílulas com vocês, tá bom? Então, fica novamente o abraço aí de 40 segundos aí para vocês, né? Para você, Rafa. Um beijo no seu coração, minha querida. E fica o convite aí pra gente fazer novas e novas lives, tá bom? Pra gente poder... Tá bom. Se você falar assim, Dani, vamos falar daquele bloqueio lá? Vamos, a gente vai sim. Porque um dia Deus me falou uma coisa muito profunda, né? Que eu ia desbloquear muitas pessoas. Eu falei, como assim? Eu tô bloqueado em um monte de coisa, né? E se ele falou, tá falado, né, gente? Então a gente só tem que acessar. Assumir realmente esse compromisso aí de alcançar vidas, né, para Deus. E como é importante, né? Ter fé, acreditar, porque já aconteceu. Só precisa a gente tomar nossa atitude mesmo e abraçar, né? Abraçar a fé, né? Não só falar, eu tenho fé, tudo bem, mas você abraçou a fé? Você tem aquela condição de falar para aquela montanha sair de um lugar e se mover até outro, e sem duvidar, né? Que é o meio, ele tem que duvidar às vezes, né? Então não duvide da fé, né? Não duvide que Deus existe, não duvide que realmente a cura acontece quando você abre sua boca, quando você escreve um livro, quando você aperta o botãozinho aqui da live, né? E mostra o seu rosto, mostra que você é real, que você existe. Então fica esse convite para todo mundo aí fazer mais lives, transmitir conteúdo, conversar com as pessoas, né? E fazer esse network também, né? Pra essa condição que a gente tem de conhecer novas pessoas, novos ambientes, novas frequências e vai dar os novos resultados que muitas vezes estamos precisando, né? Ter mais resultados, tá bom, minha querida? Então fica com Deus, tenha uma boa noite aí, dá um abraço na sua família também, que são abençoados por ter você, viu? E Amém, até uma você próxima, também. então eu sei que muita gente entrou aqui depois, mas essa live vai ficar salva, tá bom? Então fica esse convite, fica essa tarefa, né, para você assistir essa live desde o início, e daqui a pouco a gente já sobe ela para vocês aí acompanharem também no gravado, tá bom? Então, tchau, tchau aí, um beijo no seu coração, minha querida, e até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Beijo, tchau.
Beijo.